Feitoria, gurizada! Sejam bem-vindos ao nosso novo podcast Magia Bruta. Eu sou Bruno Quintana e nesse podcast nós vamos discutir, opinar e falar algumas merdas sobre séries, filmes, jogos e entre outras coisas que nós gostamos. Hoje nós estamos aqui com a galera do Surto de Magia, os jogadores. E aí, gurizada, junto com o Bruno, como quando de sempre, aqui Mourinho o Brabo e o nosso lendário. Aqui é o Eduardo Vargas e sejam bem-vindos a essa nova jornada. Bem, e para começar os trabalhos, hoje vamos falar da série da Netflix que saiu em dezembro, dia 20, para ser mais específico, The Witcher. Bem, para quem não conhece, The Witcher foi originalmente uma saga de livros escrita pelo polonês Andrzej Sapkowski nos meados dos anos 90, acredito que 93 para ser mais específico, e que ganhou o mundo, mais especificamente em 2015 com o lançamento de The Witcher 3 Wild Hunt. 4 anos depois, virou uma série com Henry Cavill, o nosso Superman, como protagonista. Bem, hoje a gente vai opinar sobre a série, falar um pouco sobre o que a gente gostou, o que a gente não gostou, trazer algumas curiosidades, fazer algumas comparações da série, dos jogos e até dos livros, quando vê, com um RPG de mesa, mas o foco principal vai ser a série da Netflix que saiu agora. Então, como tá meio fresco na memória das pessoas, a gente acreditou que seria um tema legal da gente conversar hoje. Então, galera, o que vocês acharam do The Witcher da Netflix? Bom, eu joguei só o The Witcher 3 e acabei não finalizando porque meu play corrompeu meu save, então vamos lá, o dia eu termino. Mas, cara, eu gostei muito da série no geral. Depois tem algumas críticas, como algumas partes lentas, principalmente da Ciri, mas de resto todo achei muito bem desenvolvido. Só o início, cara, eu acho que pra quem não acompanhou, eu também fiquei um pouquinho confuso do início, até a parte que ele tava falando lá com o Struckleberg, lá o mago. Eu tava meio perdido um pouquinho, imagina pra quem não, tipo, entrou nesse mundo de The Witcher agora, ficou ainda mais perdido. Mas no geral, acho que ela é muito, muito boa. E tu, Varguinhas, o que tu achou da série? O primeiro contato que eu tive com The Witcher foi através da série. Então, eu já conhecia, né, a obra em si, mas eu não sabia de lore, não sabia da história em si. Então, assim, no início foi bem confuso a questão de... Eles tentam, através da narração, te apresentar as histórias e como se fossem as leis desse mundo e tal, mas pra quem tá pegando, eu acho que ficou bem... Eu não sei como eles poderiam fazer melhor, tá ligado? Mas eu acho que ficou bem confuso os primeiros episódios, assim, de apresentar muita coisa pra ti. E, sei lá, tu ficar perdido com tanta informação, assim, sabe? Mas fora isso, tirando esse ponto, eu curti bastante a série. Acho que pecou em alguns efeitos especiais, talvez faltou aí orçamento que eles tinham planejado, mas em questão de história, atuação, eu curti bastante. Bem, eu sou até meio suspeito pra falar de The Witcher, né? Quem me conhece sabe. Mas, bem, o meu primeiro contato na realidade, foi um vídeo do Zangado explicando o mundo de The Witcher, há muito tempo atrás. Aí eu comecei a jogar os jogos, joguei os 3 primeiros, me apaixonei na primeira jogada, o mundo achei muito incrível, todo jeito que é bem construído. Aí eu li os livros e vi a série. Bem, na minha opinião, a série traz muito bem a atmosfera tanto dos livros quanto dos jogos, claro, com algumas diferenças, porque é impossível uma adaptação não ser diferente da obra original e de uma outra adaptação, no caso, né? Mas no geral, foi muito bom, foi bem fiel a algumas partes. Claro, teve algumas coisas que mudaram bastante, mas no geral foi bem fiel. E eu concordo contigo, Vargas, que pra mim o maior pecado da série, entre aspas, porque não é... A gente entende o motivo, né? Porque é a primeira temporada... Netflix, não tem um orçamento, por exemplo, já da 8ª temporada de Game of Thrones, por exemplo, ou sei lá, de alguma série que tem um orçamento maior em veículos de comunicação tão grandes quanto a Netflix, mas que investem mais em séries. No caso, sei lá, HBO, até a própria Amazon Prime, agora que tá vindo bastante forte nas séries. Então, pecou pra mim um pouquinho na questão do orçamento para certos efeitos, mas no geral... Coreografia de luta, nossa, lembra muito o jogo. Os personagens são bem fiéis, assim, a personalidade, todas as características deles são bem fiéis aos jogos e os livros, principalmente, né? Então, num quadro geral, eu gostei bastante. Quero fazer um parênteses pra vocês, vocês falaram dos efeitos especiais. Eu acho que aí vai pecar no staff da série. Porque teve muito orçamento. Teve, tipo... Eu precisei aqui, eu sabia que era bastante. Foi 80 milhões de orçamento.
Isso, 10 milhões por episódio, e é o orçamento da sexta e sétima temporada, tipo, do Game of Thrones. Então, tipo, é muita oitava grana. temporada do Game of Thrones teve 6 milhões por episódio. Né? O Witcher dá 10 por episódio. Isso, mas teve menos que a sexta e sétima deles. Então foi muita grana, eu acho que pecou na escolha técnica lá. A diferença das séries do The Witcher pra Game of Thrones é que Game of Thrones não precisava tanto de efeito, assim, porque tinha muito mais diálogo, no caso era muito mais centrado na realidade, no caso, né? A série de The Witcher usa muita magia. Praticamente desde o primeiro episódio até o último, tu não vai ver nenhum episódio que não tenha um efeito especial ou algo do tipo, e isso vai muito dinheiro, né? Porque efeito especial talvez seja a coisa mais cara de quando tu vai fazer um seriado, alguma coisa do tipo. Que nem eu vi uma comparação da galera falando da primeira temporada de Game of Thrones com a primeira temporada de The Witcher, né? Claro, o orçamento era bem diferente, mas só que tu não vê algo grandioso como, sei lá, a Batalha dos Bastardos na sexta temporada de Game of Thrones. Na primeira temporada... Mas a gente tá falando das últimas temporadas, na real. Sim. Não, eu só tô fazendo a comparação no caso, da primeira temporada com a segunda. Aí, no caso, a sexta... Qual foi a temporada da Batalha dos Bastardos mesmo? Acho que é a sétima. É a sexta. A sexta, é o oitavo da sexta. Oitavo da sexta? Tá. Quanto é que foi o budget da Game of Thrones agora que eu falou ali? Era 10 milhões por episódio na sexta e sétima. Então daí já pecaram um pouco, né? Mas, enfim. É o mesmo budget, né? Sim, mas entra aquele caso. Eu acho que também conta isso, porque a temporada de Game of Thrones, no caso a sétima, sexta, tu não via os caras soltando magia pela mão, no caso, que nem tem a Yennefer fazendo na série. Bem, antes de tudo, antes da gente começar a discussão mais a fundo, é bom ressaltar bastante que a gente vai dar spoilers tanto da série quanto dos jogos e dos livros também, porque é meio difícil não fazer os paralelos e comparações e tudo mais. Então já fica o aviso aí que quem não viu a série e quer ver ainda, volta depois que vídeo no Spotify vai estar tudo lá, não vai perder nada. Então a partir de agora, spoiler, gente. Só pra finalizar essa discussão, na real, que a gente tava tendo, sem alongar muito, porque a gente pode entrar num buraco de minhoca muito grande aí. Cara, vai tomar no cu daquele dragão de merda lá. Quer falar de orçamento de magia, mas a magia não foi o problema, cara. O problema foi os bichos, mano. Os bichos estavam muito feios, cara. Verdade, isso é verdade. Olha, de todos os monstros que apareceram na série, eu acho que o único que eu acreditei mesmo, assim, que eu vi, não vi, esse é um boneco digital, foi o Dune, no quarto episódio lá, que o... Ele tava melhorzinho. Pode crer. O ouriço... Era só o rosto também, né? Não precisava fazer... Sim, exatamente. Ele era um personagem humano, era só uma maquiagem mais pesada, não tinha um efeito maior ou algo do tipo. De resto, que nem a Iruka, não lembro agora exatamente o nome, do episódio 6, que até aquele cavaleiro mata ela a nada. Eu achei aquele bicho muito feio, tipo, muito feio. Foi a primeira coisa que me incomodou, assim. O primeiro bicho que eu olhei, assim, a estriga também, eu achei o conceito da estriga legal. Não, eu achei a estriga foda por ser um bicho deformado, assim, eu achei ok, tá ligado? Mas, tipo, o fauno lá, o diabo, aquele bicho, a cara dele tava muito estranha. Tava bizarro. Tá muito bizarro. Uma coisa que eu gostei dos efeitos foi, tipo, questão das magias e tudo aí, achei bem ok, tá ligado? Achei... bom, agora já entrando daí no primeiro episódio, né, acho que tirando a entrada do Geralt lá na torre do Stregobor, que tem toda aquela ilusão, aquela coisa, que foi bem feito até, inclusive, eu achei bem feito, que aquilo é bem descrito no livro e é exatamente daquele jeito o lugar, sabe? Eles conseguiram botar uns efeitos show, tipo, que eu achei bem feito. E quando a série me ganhou, assim, tipo, falando de efeito, foi no primeiro Ard que o Geralt solta na cena do mercado, a icônica já pra mim, vai virar um clássico das lutas, na minha opinião. Que é quando ele chega lá e solta o Ard e os caras vão pra trás. Aquilo foi muito parecido com o jogo, inclusive, aquele Ard. No caso, tu tá falando da magia que ele empurra os caras. Isso. O nome daquele sinal, pra quem não conhece, o universo de Witcher é Ard, que é um force push do Star Wars, que empurra as pessoas pra trás. Tem vários outros, mas eles exploraram bem poucos sinais, inclusive. Eles usaram só uns 3 ou 4 só durante a série toda. Inclusive, senti falta do meu Igni. O Igni, que era, pra mim, o meu sinal favorito, que é o de fogo.
Vamos voltar pro primeiro episódio, na real. Que a gente explora isso depois. Eu acho que a série começou, ao mesmo tempo que a gente tava falando em questão de muitos detalhes e dificultando um pouco a compreensão de gente nova. Cara, o primeiro episódio, ele é muito foda. Ele tem uma cena de luta que pra mim é a melhor cena de série, eu acho, de luta, talvez de filme. Não consigo lembrar de alguma coisa tão fechadinha assim, que não seja uma luta gigante, uma guerra. Cara, a coreografia é muito foda, a violência desnecessária, é muito massa. Não, é muito bem coreografado, muito coreografado boa. mesmo. Muito boa. Dá pra sentir, parece tipo, tu sente muito a luta, tu sente muito o que tá acontecendo, tipo, o porquê dela, te envolve muito. Achei muito boa. Agora, já que a gente tinha falado de Game of Thrones, né? Uma curiosidade legal é que quem fez as coreografias de luta da série foi o ator Vladimir Furdik, que é mais conhecido pelo público em geral como o Rei da Noite de Game of Thrones, da sexta à oitava temporada, que antes da quarta, quinta era e a partir da sexta temporada mudou o ator e virou esse cara, o Vladimir Furdik, que ele é um cara bem famoso, assim, de coreografia em batalha e coisa arada. E ele foi o cara que fez todas as cenas de luta com espada, junto com o Henry Cavill, que também fez os próprios movimentos dele durante a série. Ele não teve dublê. E, cara, eu fiquei realmente impressionado com aquela primeira cena, aquela cena de luta, né, no caso. Porque ela era limpa, sabe? Tu conseguia ver todos os movimentos, tudo certinho, e o jeito que eles lutavam era muito legal mesmo. Sim, eles têm uns efeitos de velocidade, na real, que eles aumentam um pouco a velocidade na hora do golpe, que deixa um efeito muito massa na hora do produto final, assim, na edição final. A questão do efeito de som também ali foi muito boa. E toda essa questão depois do Geralt com a Renfrey, dá pra sentir, tipo, as emoções muito boa aquela cena. Cara, não sei como descrever. Um bagulho muito absurdo de bom. Cara, a primeira coisa que eu vi agora, fazendo uma referência já aos jogos, pra quem não jogou ou quiser jogar aí, aqueles efeitos sonoros que nem quando o cara tá apontando a besta e dá um giro e faz um barulho, aquilo é muito The Witcher 3 com a questão da caçada selvagem, porque toda vez que a caçada selvagem aparecia, eles iam lutar, meio que soltava esse barulho assim e fazia um efeito muito parecido com o da série. E a questão da Renfrey, pra mim tanto agora de todas as mídias, era o melhor conto do livro. O nome do conto no livro é O Mal Menor, que conta toda a história. Aquele primeiro episódio é perfeitamente adaptado com o conto do livro, que conta a história da Renfrey e do Stregobor, que o mais legal de tudo é que tu não sabe no final quem tá certo ou não, sabe? Por mais que tu ache o Stregobor meio pau no cu, ou tu ache que a Renfrey tá te mentindo por causa das coisas que o Stregobor falou pra ti, mas tu nunca vai saber o que é real ou não. Tu tem que ir pela tua identificação, pela tua vivência e concordar com quem tu acha que tu tem que concordar. E isso que é uma coisa que eu acho incrível no universo do Witcher, que é que não é preto e branco, sabe? Tipo, é tudo em tons de cinza. Os personagens não são, eu sou do bem, ele é do mal. Os personagens têm motivações e eles levam as coisas, eles vivem, fazem, as atitudes deles são em prol dessas motivações. E a gente vê isso ao decorrer da série, que tem vários personagens que tu acha que são personagens, teoricamente, assim, a primeira atitude que tu vê deles é uma atitude boa, uma coisa legal, e mais pra frente tu vê que talvez não seja muito isso, que nem pra mim foi o caso da Rainha Calante lá em Sintra, sabe? Que ela era, teoricamente, uma pessoa boa, mas ela fazia muita merda também, sabe? E esse primeiro episódio, pra mim, é meio que o compilado, assim, meio que mostra o que vai ser a série, tipo, o que é esse universo. Mostra que, por mais que tu ache que uma coisa esteja certa, talvez ela não esteja tão certa assim, porque tu tá vendo pela perspectiva de uma pessoa que causou alguma coisa, que causou um mal a outra pessoa, e tu não sabe qual é o motivo real pra aquilo tá acontecendo, e tomar um lado, sabe? Tu tem que ir muito por ti. Isso que eu acho mais bacana no negócio de Witcher. Nesse sentido de preto e branco, tá? Eu acho que a série estabelece uma discussão muito massa, que talvez até tenha sido um pouco cedo, na real, porque ela não estabelece muito, assim... ela vai falando, tu entende que o Geralt caça monstros e tal, isso é o trabalho dele, mas se fosse um pouquinho mais pra frente, talvez teria um impacto maior, que é a questão de que ele fala, eu só caço monstros. Aí o Stregobor fala, mas esse é o pior tipo de monstro que tem, é humano. E eu acho que essa discussão é muito massa, na real, de mas humanos também são monstros, geralmente eles fazem mais coisa pior, né? Ele usa o exemplo
Kikimora, né? Sim. Da Kikimora caça porque ela tá com fome. O ser humano mata ou faz coisa porque ele quer. Então eu acho esse conceito muito massa, mas eu acho que ele ficou meio que passou despercebido, assim, porque ele é muito no início. Às vezes tu não tá preso na série ainda o suficiente, eu acho, pra apreciar bem ele. É que, como é a primeira temporada, e foi uma coisa que eu achei louvável até, que todo mundo reclamou das linhas temporais, aquela coisa toda, né? Mas só que uma coisa que as pessoas que não leram os livros não sabem é que os 2 primeiros livros de The Witcher, eles são livros, um compilado de contos do Geralt, coisas espaçadas, coisas que não tem uma linha temporal, de certa forma, estabelecida, que nem é a série. E a Ciri, que no caso pra mim foi o arco mais arrastado, e o motivo dele ter sido arrastado é por causa disso, é porque eles tinham que inserir a Ciri já na primeira temporada e mostrar os contos que aconteceu antes do Geralt encontrar a Ciri, porque a Ciri só vai aparecer mesmo, assim, virar um personagem recorrente, acho que é no 3º livro. Não lembro se é no 3º livro ou em algum conto do 2º, agora não lembro direito. Não é no início, eles tiveram que fazer toda essa parte pra série mesmo. E eles adaptaram, por exemplo, a Floresta de Brocklon acontece só lá nos meados do 2º livro, que é a primeira, inclusive no livro, é a primeira vez que onde o Geralt encontra a Ciri é na Floresta de Brocklon. Não é lá naquele lugar onde ele encontrou ela, perto de Soden. E eu acho que a série, fazendo o formato que ela fez, foi o melhor possível dentro dos moldes do primeiro livro pra encaixar com a história da Ciri. Mostra o que acontece antes, no caso muito antes, eu acho que tem uma diferença até de 70 anos, se eu não me engano, do arco da Yennefer até o arco do saque de Sintra. Então é um gap muito grande e vai mostrando o que vai acontecendo ali, nessa linha temporal, no meio dela, sabe? As coisas que vão acontecendo no meio, na forma dos contos. Daí cada episódio praticamente é um conto do Geralt antes dele encontrar a Ciri. E isso eu achei bem feito, sabe? Sim. A minha opinião, na verdade, é tipo, cada mídia é uma história, tá ligado? Então, eu não me importo deles adaptarem ou não seguirem o livro, porque, sei lá, pra mim não faz diferença isso, sabe? Cada mídia tem que contar uma história, senão daqui a pouco tu tá vendo a mesma coisa em 3 mídias diferentes, não tem porquê, tá ligado? Sim, e também tem a questão de, tipo, tu pegar preço pela personagem, né? E depois não ter que rushar a apresentação dela. Tipo, imagina se botam a Ciri lá pela metade só. E não ficar, tipo, quem é essa guria aqui? E depois, desenvolvimento dela todo, tipo, ia ficar muito apressado, não ia ser nada. Tipo, a guria apareceu do nada, é mega importante. O que tá acontecendo, sabe? Então, realmente, eu concordo que, tipo, eu achei meio paradinha, todas as partes que ela aparecia, quebrava muito o clima. Mas a questão das 3 linhas, eu acho que foi a melhor possível mesmo. E eu acho que justamente por eles terem inventado, não que tenha, que nem, eu não acho o arco da Ciri horrível, sabe? Mas eu acho que ele quebrava muito o clima dos episódios, assim, porque tava rolando uma história muito mais interessante com a Yennefer ou com o Geralt, aí ia pra Floresta de Brocklon, e era aquela, minha Ciri, as águas de Brocklon, aquela coisa toda, que, começou a encher o saco, sabe? Mas o que realmente me incomodou, daí é coisa de fã chato, é que mataram o Malsec. Isso aí eu não consigo conceber ainda. Porque quem é esse aí? É o druida lá de Sintra, o... Ah, sim, tá. Esse cara é massa, na real. Por que eu fiquei puto que mataram o Malsec? Porque quem jogou Witcher 3 sabe que ele tem um papel bem grande no jogo. E eu fiquei muito chateado de ver ele morrer ali. Eu gostei muito que eles fizeram na série, foi contar a história da Yennefer, sabe? Porque nem nos livros, nem nos jogos contava realmente a história dela, só passavam por cima, assim, ela era deformada e por causa da magia ela ficou o que ela é hoje, sabe? Mas nunca contaram a história dela, nunca mostraram os pais da Yennefer, o treinamento dela em Aretusa, e eu achei muito bom a saga dela em Aretusa, sabe? Me deu essa uma parte vibe, é muito massa. me lembrou, não sei, uma mistura de Harry Potter, mas algo, não sei explicar mesmo. E cara, aquela atriz, nossa, eu tô apaixonado por ela. Eu achei que ela foi muito bem de Yennefer, muito bem mesmo. Tanto a transformação que ela teve de ser aquela guria que ingênua, que não tinha nada, todo mundo odiava ela, pra se tornar a mulher que ela se tornou, e tipo, a transição
foi sensacional a transição dela, da atuação em si, sabe? Deu pra acreditar mesmo que ela mudou, não foi uma coisa mecânica que, só um estalinho deu. Tu viu a evolução dela e foi em um episódio, praticamente, 2 episódios só, que tu consegue ver a evolução de um personagem tão bem feito, sabe? Isso foi um baita mérito da série pra mim. Eu gostei bastante do arco da Yennefer, eu gostei da atuação. Uma coisa assim de questão de, falando de um episódio pra outro, uma coisa que a série, como que eu posso dizer assim, é uma coisa que não te afeta tanto se tu não estiver prestando muita atenção, mas definitivamente acrescenta na narrativa, é a questão do tempo, né? Eles não falam nenhuma vez assim quanto tempo faz que cada acontecimento se passou, assim. Eles não falam, faz uma semana, faz um ano que eu te vi, ou faz um ano que aconteceu alguma coisa. Então tu tem que ir pegando pequenos partes dos diálogos, assim, e montando na tua cabeça mais ou menos a timeline dos eventos, e entender o que tá se passando em qual época e tal. E isso eu achei bem genial também, sabe? Porque uma coisa que as pessoas geralmente reclamam em séries, filmes, enfim, toda essa coisa é a exposição, né? Que a duvidada capacidade do telespectador, no caso, a entender as coisas. E eu acho que a série, ela até brinca com isso, numa cena que o Jaskier começa a contar a história de Dol Blatana, lá, que é aquele lugar onde tá os elfos. Ele começa a falar, aqui foi onde os elfos, não sei o quê. E ele fala depois, olha eu expondo de novo as coisas, sabe? Sim. Tipo, a série brincou com isso porque ela não, meio que ela deixou isso de lado. Ela não falou assim, isso aqui é 30 anos antes do saque de Sintra. Não, tipo, até no primeiro episódio, quando tem um diálogo entre a Renfrey e o Geralt, ela fala, a Rainha Calante acabou de ganhar a primeira batalha. E uma cena antes, eles estão lá no banquete em Sintra e a Ciri fala, tu ganhou a tua primeira batalha com 11 anos, que até fizeram uma música sobre isso, e troca a cena e conta que ela recém tinha ganhado a primeira batalha, daí ali tu já viu, tá bem antes, porque ali ela tinha 11 anos quando tava acontecendo, no caso, aquela situação em Blaviken. Mais ou menos, na real, porque eu vi a série 2 vezes, inclusive uma em português, a gente pode falar disso um pouquinho mais pra frente, e assim, a primeira vez, como era a minha primeira tipo, contato, cara, eu só percebi, assim, que era timelines diferentes no episódio do banquete lá, do casamento. Antes disso, eu não peguei nada de referência de personagem e tal, porque eu não conhecia eles. Então, quando ela falava de uma pessoa, às vezes eu nem lembrava quem era, tá ligado? Então, quando eu revi a série, eu peguei, a maioria das coisas eu peguei, assim, que eu nem tinha, sabe, nem tinha nem notado, sabe? Eu acho que não, assim, a série te entrega isso, mas não é uma coisa que uma pessoa que não tá prestando tanta atenção, ou talvez não tenha esse conhecimento prévio de The Witcher, vai pegar, sabe? Sim, sim. Não, do primeiro ao terceiro episódio, eles dão algumas diquinhas bem, como eu posso dizer, bem espaçadas. Como tu não tá procurando por isso, tu não se liga, sabe? Tipo, o druida fala pra Ciri no segundo episódio, eu acho. Antigamente os magos prendiam garotinhas em castelos e deixavam elas morrer de fome. Tipo, quando eu vi isso da segunda vez, pode crer, ele tá falando lá do diálogo que o Geralt teve com o bruxo, com o mago, né? Mas, tipo, da primeira vez isso aí passou batidaço por mim, tá ligado? Eu não vi nada disso. E até eu, que, tipo, acompanho já tudo, eu só fui pegar uma dessas referências ontem, quando eu tava revendo o segundo episódio. E olha que eu já vi 5 vezes a série toda, assim, desde quando ela saiu. Eu vi 2 só. Que é a questão lá do Filavandrel e o do Geralt, quando eles são capturados pelos elfos lá quando ele conhece o Jaskier. Sim. Que ele dá aquele discurso, saiam daqui, vão se reconstruir, mostrem pros humanos que vocês não são assim. Aí corta pra cena onde tá a Ciri no acampamento ali de Sintra, e ela tem uma conversa com aquele guri que tinha as orelhas dos elfos. Sim, Aí ele fala que os elfos se rebelaram, que foi o que fez abrir passagem pra Nilfgaard chegar em Sintra. Então mostra que o Geralt falou teve consequência ali, porque os elfos se reconstruíram e lutaram contra os humanos e meio que recuperaram a terra deles, que era Dol Blatana, que depois daí vai ser desenvolvido mais lá pra frente, mas eles já deixam claro que isso aconteceu na série.
Isso é uma coisa que me deixou na dúvida também, na real, quando ele vai falando da reconstrução e depois eles perdem, né? Tipo, tem uma luta, invasão, daí dá a entender que morreu todo mundo, ou pelo menos boa parte deles. Que daí foi onde o irmão daquele guri morreu. Foi quando os elfos contra-atacaram, fizeram o que o Geralt disse pra eles fazerem naquele episódio. E é uma coisa que eu não tinha me ligado, e olha que já sabia praticamente toda a timeline, né? E daí quando eu vi, pode crer, tem mais isso. Mas assim, eu acho que o episódio que mostra realmente, assim, que daí fica claro que tá passando em timelines diferentes, é no episódio 3, quando tá tendo lá, o Geralt tá conversando com o Foltest, aí muda pro baile em Aretusa e tá o Foltest e a Ada, a irmã dele, pequenos, sabe? Cara, eu só vi isso a segunda vez e foi muito surpresa, porque eu não lembrava disso, que eles estavam ali. Pra mim, o que deixou, tipo assim, duas timelines, não tem o que conversar, é o episódio do casamento. Porque ali tá ligado? Não tem como. Ali meio que sacramento. Antes são só coisas pequenas, assim, que é uma coisa interessante da narrativa, que eles... Antes deles te mostrar uma coisa dessa, como tu falou, eles vão trocando de cena. Então eles falam de uma coisa e a próxima cena já é uma referência, uma coisa. Então, por exemplo, eu acho que é a Yennefer que tá vendo os quadros de Aretusa, eu acho, não é? Sim. Não. O Geralt tá lá no episódio da Estriga, ele tá vendo os quadros da família. Né? Isso, Daí ele vê as crianças e logo depois já mostra elas. Então eles vão dando essas coisas escondidas, mas eles te ajudam a entender. Se tu estiver prestando bastante atenção, tu pega isso, tá ligado? Exatamente. O problema Ainda mais se tu estiver procurando pra isso. Quando tu for rever a série, provavelmente, tipo, tem bastante gente que gosta de rever e tal. Quando reverem a série, fiquem procurando esses detalhezinhos, assim. Que a série ela deixa escondido, ela não fala que tá ali, mas ela facilita, assim, dá dicas de acontecimentos. E, cara, é que, por exemplo, eu já sabia... o que ia acontecer, né? Tirando as adaptações, óbvio, as timelines eu já sabia. Mas daí eu comecei a ver outras pessoas falando e tudo mais, e falaram que é uma sensação gostosa até de tu pegar todas as referências e ir montando o quebra-cabeça, sabe? E isso daí eu queria ter passado por isso, porque como eu já vi a série sabendo a timeline certinha, daí foi meio uma coisa que eu perdi, sabe? Mas eu achei muito interessante o jeito que eles botaram essas coisas. Mas é que nem tu falou, se tu não tá prestando muita atenção, tu vai deixar passar e tu só vai se ligar quando, mostrarem, o Geralt tá aqui em Sintra e tá todo mundo vivo. Então, realmente, isso é antes. Realmente. Eu no início tinha percebido que eram linhas diferentes, mas eram duas só. Eu tinha percebido muito a da Ciri, eu tinha passado batido. Eu tinha passado muito com a da Yennefer e do Geralt, então pra ver que, era bem mais velha no bagulho antes, com alguns detalhezinhos vai pegando tudo. E ainda mais depois, acho que lá na frente, já depois do dragão, a gente não tinha pego ainda, e ela fala, com meus séculos de vida, e ele tinha décadas, né? Então, já era bem mais velha, tinha muito mais coisa no passado. Na conversa que ela tá tendo na carruagem com a princesa lá, ela fala, eu passei 30 anos numa corte pra nada e tal. Então, ali eu acho que, antes disso, eu não sei se teve alguma coisa que deixa claro que são 3 timelines, né? Que a Yennefer aconteceu bem antes. Sim. Eu acho que o que mostra, que deixa claro que da Yennefer aconteceu bem antes, eu acho que é justamente a mostrar o Foltest e a Ada pequenos, sabe? Daí mostra que, sei lá, foi uns 30 anos antes do... por exemplo, eu peguei a timeline aqui. Realmente, mas aí tu tem que juntar 3 coisas aí já dificulta um pouco mais também. A Yennefer teve a transformação dela no ano da série, que é 1210. O Geralt luta com a Estriga em 1249. Então... 39 anos. Então, 39 anos da transformação da Yennefer. Então, tem mais... e ainda teve todo o tempo que ela teve em Aretusa. Então, a Yennefer deve ter uns 70 anos por aí. Quando ela encontra a Ciri, que é o episódio que tem o massacre de Sintra. Deixa eu achar aqui... Não tem o ano? Tem o ano. 1263 é o massacre de Sintra. Onde que a Ciri foge lá e tudo mais. Uhum. Então, tem um espaçamento muito grande entre as coisas, sabe? Uma coisa que eu notei só na segunda vez, pela narrativa, eu achei que só a Yennefer tinha esse negócio de não poder ter filho, na real. Eu achei que ela tinha sido uma coisa especial em questão de transformação. Alguma coisa no último, acho que na conversa que ela tem com o Geralt, eu entendi que todo mundo, na verdade, é a mesma coisa. Eles sacrificam isso pra poder ficar da aparência que eles são pra sempre, né? Uhum. Só que a diferença dela é que ela teve que fazer a cirurgia antes pra ficar do jeito que ela queria ser, né? Mas teoricamente, assim, tanto nos livros quanto nas séries,
todas as feiticeiras, elas passam por aquilo. Independente se tu já é bonita ou não. Tu sempre vai passar, todas as feiticeiras são estéreis. Justamente por uma coisa que o Geralt fala também no episódio 6 lá, do dragão. Ele diz, esse mundo, a gente é criado desse jeito, e a coisa mais, como eu posso dizer, menos pior, porque tu vai botar um filho nessa vida, vai ser uma merda, sabe? Porque tu tá vivendo um perigo constante, tu tá a tua vida é muito conturbada. Sim. E eu acho que até eles criam isso, porque Aretusa e Banhard, eles até comentam sobre Banhard, tem 2 escolas de magia no universo de Witcher que são as maiores. Aretusa, no caso, é pras feiticeiras, mulheres, e Banhard é pros magos, homens. E eles têm que passar por isso, porque geralmente eles são conselheiros de corte, eles têm um papel político muito grande, e tem essa discussão que o filho iria atrapalhar eles nesse trabalho, sabe? Sim, dividir a atenção, então, também e tal. Isso até, eu tenho um diálogo entre a Yennefer e a Tissaia no episódio do Jin, que ela meio dá a entender isso, que todos os feiticeiros, magos, a família deles é Aretusa ou Banhard, sabe? Porque eles não têm que procurar outra família, porque se eles procurarem outra família, vai desvirtuar do serviço principal deles, sabe? Daí vai ser uma distração, pelo menos. Inclusive em questão de filho, assim, eu acho que a Yennefer nem tem interesse de ser mãe, né? Ela só quer a opção, é isso que ela quer. Ela quer ter o poder de decidir se ela quer ou não. Provavelmente ela não vai querer, mas ela não gosta dessa coisa que é proibido pra ela. Uhum. Isso aí é realmente uma coisa, mesmo se tu não queira, tu tirar essa opção de ti, sabe? Tu não ter o direito de escolha. E também essa questão, voltando ali na questão de família, trazendo um pouquinho de Game of Thrones, é muito aquela coisa que o mestre Aemon fala pro Jon, né? Que tu tem o dever, tem a responsabilidade, mas a paixão do lar sempre vai falar mais alto. Na minha opinião, que nem tu falou esse negócio da Yennefer ter opção, eu acho que ela até fala, sabe? Mas eu acho que ela realmente não queria ter a opção, ela quer ser amada. E ela viu, quando tem aquela situação da carroça e tudo mais, que um filho é o jeito mais fácil de tu ser amado, se tu parar pra pensar, porque tu vai criar aquela criança, tu vai ter o vínculo com ela, amor de mãe e filho, é um bagulho que todo mundo sabe, né? Não precisa explicar isso. Uhum. Eu acho que ela se liga nisso quando acho que era a rainha de Líria, que tava com ela na carruagem, ela fala que pra aquela criança ela era o mundo todo. E eu acho que a Yennefer queria isso. Ela, não é que ela queira a opção, ela quer ser o mundo, ela quer ser importante, que é o que ela fala pro Geralt quando eles estão na tenda, que ela diz, eu quero ser importante pra alguém, sabe? Eu acho que não era essa coisa do, eu quero ter a opção. É a coisa do, eu quero ser amada, eu quero ser importante pra alguém, eu quero ter um legado relevante que não seja coisa superficial de corte e tudo mais. Pelo menos foi essa a minha interpretação, sabe? Pode ser, eu não tinha pensado por esse lado. É que eu acho que ela até fala no episódio do Jin que ela quer tudo. Ela quer todo o poder e tudo aos pés dela. Então eu acho que só o fato de ela não poder fazer tal coisa incomoda, tá ligado? Independente do legado e tal, acho que em primeiro lugar essa obstrução de escolha dela é uma coisa que incomoda pra caralho, tá ligado? Talvez até esse sentimento que ela teve de querer alguém, que ela seja importante pra alguém, tenha se construído ao longo dos episódios, sabe? Tu até vê no episódio do dragão, quando ela vê que o dragão tava protegendo o ovo, ela recua, sabe? Porque eu acho que ela cria essa empatia e essa coisa meio que vai mudando conforme o personagem dela vai desenvolvendo. Por isso que eu achei Yennefer muito boa na série. Muito boa mesmo. Desde o começo mostra que, ela sempre sofreu a exclusão dentro da família dela mesmo. E depois lá, quando a primeira cena que ela aparece com a flor, o pessoal começa a ser agressivo com ela. E depois, quando ela tá lá em Aretusa já, ela comenta que o pai dela trocou por 4 marcos, né? Que não era nada. Sem amor nenhum, nunca teve nenhum sentimento por ela, ninguém nunca teve compaixão. Se importou por ela. E acho que ela começa a desejar muito esse sentimento de realmente querer ser amada, ter alguém que se importe. E até que tem aquela cena no segundo episódio que elas estão se lendo, né? Estão lendo a mente uma da outra. Que a Yennefer mente que o maior medo da Doralis, eu acho que era o nome da personagem, que até que vira uma enguia depois, ela fala que o maior medo dela é de cobra. Aí a Tissaia chama ela e ela fala o maior medo, mas só que ela não mostra que ela tá lendo os pensamentos da Yennefer. Mas ela lê e ela fala, mesmo se tu for linda,
tu pode não ser amada ainda, assim, que o maior medo da Yennefer era não ser amada, sabe? Ninguém amar ela, nunca. E ela até fala isso depois pro... Puta que pariu. Pro tiozinho da caverna? É, o Istrid. Ela fala... E ele fala também, tu nunca vai ser amada, ou alguma coisa do tipo, quando eles estão tendo aquela discussão ali no final, Sim. quando ela vai virar bonita. E qual é que é daquela cena dos caras voyeur batendo palma lá? Ela ficou muito confuso, né, real? Os caras estavam fazendo sexo e do nada tem uns malucos, uns velhos olhando eles. Pois é, aquilo ali eu acho que é uma coisa meio de a Yennefer ter uma aprovação, eu não sei, aquela parte ali também eu fiquei meio confuso, sabe? Pô, eu não sei como é que foi a intenção, não sei quantos livros, mas, tipo, tem até algumas famílias ciganas até hoje, que foi tradição muito disso, tipo, toda aquela questão da virgindade, né? Então, tipo, era comum ter a família das pessoas casadas no quarto, porque a mulher sangra, e daí estaria, tipo, a prova da virgindade, sabe? Eu acho que era muito aquilo deles verem, tipo, ela agora finalizou o ritual dela, não é mais virgem, tipo, o pessoal tinha que ver aquilo. Eu acho que não, né? Eu acho que é porque até o cara fala, ele só fica olhando, daí eles começam a bater palma e depois que eles terminam, ele fala, eu gostei desse toque. Então eu acho que ela talvez estava treinando a magia, tentando se concentrar, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, assim. Porque eu acho que não eram pessoas de verdade, eu acho que era uma ilusão. Eu também Então, acho. tipo, de qualquer jeito, eu acho que era uma ilusão. O propósito a gente pode debater, mas eu acho que era uma ilusão aquilo. Eu também acho que era uma ilusão, porque... Até depois eles somem, sabe? Tipo, ficou muito estranho aquele negócio. Se fosse gente, ia ser muito voyeur estranho aquele negócio ali, na real. Os tiozinhos de pé parado ali. Muito aleatório. Pior que ali foi bem estranho mesmo. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que eu vi que criou meio uma certa polêmica, aí eu fui atrás depois pra ver por que realmente aconteceu. O que vocês acharam da cena lá no episódio 6, quando o Geralt usa o Ard e ele beija a Yennefer no movimento, assim, empurra os caras pra fora da caverna? O que vocês acharam dessa cena? Que eu vi que tinha bastante gente não entendendo por que eles se beijaram, desnecessário eles se beijar. A segunda vez que eu revi, eu vi com a Kathleen, que é minha namorada. Ela não conhecia nada da série, então, tipo, foi o contato com quem não tem experiência, com quem realmente não tem nada de experiência. E assim, a gente até falou, mas qual é que é disso aí? A minha interpretação, que provavelmente não seja certa, mas é uma interpretação que eu gostei pessoalmente, é que parece que ela, tipo, se tu levar o contexto do episódio, parece que ela gastou toda a mana dela pra parar o tempo. E ela só, tipo, o Geralt aproveita, tipo, ela consegue dar um assist pro Geralt usar uma magia mais forte. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso? Foi exatamente isso. Pra mim, na minha cabeça era isso, tá ligado? Eu liguei com um RPG, assim, de gastar toda a energia, o caos dela pra fazer aquela magia de parar o tempo. Que parar algum tempo, na verdade, não é todo mundo que ela para. E ela ter só um assist pro Geralt, assim, não poder fazer muita coisa. Porque ela, depois que ela para os anões, ela não faz mais nada, ela só briga com espada. Eu fui atrás, depois eu comecei, que na hora, assim, eu fiquei, caralho, que brega, sabe? Uhum. Nossa. Mas aí eu fui ver que naquele momento ali ela tava passando o caos dela pro Geralt pra aumentar o sinal dele. Sim. E depois eu fui ver, daí a explicação por causa disso. O Geralt usa o Ard, é o sinal que ele mais usa na série toda. Mas todas as vezes que ele usa o Ard... É o Force Push, no caso. O Force Push. Toda vez que ele usa o Ard, não tinha o efeito que tem ali. Por quê? A primeira vez que ele usa é na batalha lá de Blaviken. Tu vê que os caras só dão um passinho pra trás. Uhum. Porque o Ard, ele meio que tem um range, né? Conforme mais perto tu estiver dele, mais longe tu voa, no caso, né? Porque a força no caso do empurrão. Aí tem aquele episódio da Striga, que a Striga tá pulando nele e ele usa o Ard quando ela tá em cima dele. Daí ela voa muito longe. E ali eles estão longe e no momento que ela beija ela, e tanto é que ela grita Ard agora, aí ele usa o Ard e eles voam muito longe, sabe? Então, Ard agora? Ela não fala Geralt agora? Não, ela fala Geralt, Ard, now! Aí eles se beijam. Eu acho que na dublagem eu só entendi Geralt agora. Ela só grita Geralt agora. Eu não peguei esse Ard, pelo menos, porque eu tava vendo essa legenda, na real, né? Então é difícil de entender tudo. É que também depois no dublado tem a adaptação, né? Tipo, não necessariamente a tradução, né? Sim. Eu vi toda a série legendada, eu vi em inglês, e aí depois eu vi o primeiro episódio do lado, que eu queria ver como tava a dublagem da série, mas muito a dublagem do Geralt por causa do Briggs, né? Que eu achei muito foda. E aí, como não aparece a Yennefer, daí eu quis, tipo, ia perguntar pra vocês, apareceu como Yennefer na dublagem ou Jennifer, como tá nos jogos? Não, apareceu Yennefer.
Não, pode crer. É, só o jogo que me incomodou bastante isso também, na real. Mas a dublagem ficou boa. Sim. Assim, acho que foi só eu que vi dublado tudo, né? Acho que sim. Eu vi só o primeiro. Eu tentei ver em português, mas não rolou. Eu queria ter as duas experiências, principalmente por ser o Briggs dublando. Então, primeiro eu vi em inglês e depois, quando eu revi, eu vi em português. E assim, o que é a minha opinião? A dublagem dos personagens principais ficou muito boa. Do Geralt, da Yennefer, a música que a gente nem falou ainda, mas a gente pode falar depois. As músicas ficaram muito foda, o dublador é muito bom. Inclusive, ele tem um canal no YouTube que ele fez um videoclipe exclusivo pro canal, que é bem legal também. Porque a série vai intercalando com outras cenas, então tu consegue ouvir a música inteira. Então ele lançou uma música completa, que é bem massa. Então assim, a única coisa, dois pontos que me incomodaram da dublagem foram: se tu estiver vendo sem legenda, mesmo em português, é bem difícil de entender o nome das pessoas e das coisas. Principalmente nome difícil ou nome de monstro. É bem difícil de tu entender e saber como pronuncia depois, porque tu não leu e isso deixa bem confuso, principalmente nome de lugar também é estranho. E quando eles vão pra um lugar específico que seria tipo uma região diferente, que as pessoas têm sotaque, o sotaque em português ficou bem estranho, pelo menos pra mim. Não que tenha ficado ruim o trabalho de dublagem, mas na minha opinião não encaixou, ficou estranho esse sotaque europeu e uma pessoa falando em português. Isso me incomodou um pouco. Os anões falando, o pessoal falando com sotaque francês lá no episódio da Estriga. Essa parte me incomodou um pouco. Então, essa questão de dublagem com sotaque, a gente comentou ao longo da semana, em off, isso, que, eu acho muito difícil. Até teve eu vi o Modern Family, e tem a Gloria, né, que ela é mexicana, eu acho, mas ela é latina, e daí ela tá morando nos Estados Unidos, e isso, colombiana. E aí ela fala, cara, tipo, é muito difícil, fica muito chato, fica muito forçado, com a dublagem ela trazer o sotaque. Então acho que eu não entendo de dublagem, mas parece um trabalho muito difícil, porque é muito raro tu ver algum lugar acertando assim, e geralmente fica fraco, e é muito complicado. Eu acho que talvez a solução seria tu adaptar para um sotaque brasileiro, né? Mas ia ser muito bizarro os caras falando, sabe? Ia ser bizarro, mas eu acho que seria o único jeito da gente não achar bizarro. O que eu achei da dublagem foi o pouco que eu vi, né? Foi muito boa. Eu só não vi mais dublado porque eu meio que já tava acostumado com a voz do Geralt do jogo, que o cara era muito bom, o Doug Cockle, eu acho que era o nome dele. E a voz do Henry Cavill tá igual a do jogo. Isso pra mim foi um dos maiores méritos, inclusive. Aí eu não... Foi muito difícil me acostumar, por mais que o Guilherme Briggs seja um puta dublador, né? Uhum. Nenhuma ressalva. E muito fofo. É verdade. Muito massa ver ele falando com os caras no Twitter. Mas, cara, eu vou falar um bagulho que pode ser polêmico aí, talvez não muita gente concorde comigo. Mas pelo fato do Henry tá forçando um pouco a voz pra ficar mais grossa, em questão de interpretação de fala, eu achei que a do Guilherme Briggs ficou melhor, cara. Acho que passa mais emoção nas falas, porque ele não tá forçando tanta voz, então ele consegue atingir espectros maiores, assim. Ela pode ser polêmica, como tu falou, mas isso aí foi uma coisa que eu também, não sei se eu concordo, tipo, mas eu acho muito plausível, porque eu achei muito boa a dublagem, se encaixou muito, e até, tipo, tem personagens que eu gosto muito, tipo, o Mewtwo, que também é dublado pelo Briggs, cara, eu acho a voz dele muito foda, sensacional. Esse tom dele, sabe, cara, acho que a coisa dele é dublar personagem que tem não aspecto de mal, mas que tom de voz mais firme. Isso, sabe, Sim. Um personagem mais forte. Assim, longe de mim falar que a atuação do Henry foi ruim, tá ligado? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que a voz, o que o Briggs teve que fazer pra alcançar essa voz, o Henry tem que fazer muito mais. Então isso acabou diminuindo, consequentemente, o poder de atuação dele. Por isso, essa é a minha opinião, é baseada nisso. Porque quando eu tava nos primeiros episódios, isso me incomodou um pouco. Dele falar muito, muito grosso e parecer que não tava passando emoção, porque é difícil de passar quando tu tá forçando a voz tão forte assim. Eu não concordo com isso, porque o Geralt, que eu já conhecia, né, no caso, ele era assim, e que nem tu falou, a emoção, no caso, o jeito que o Guilherme Briggs falava,
me incomodou um pouco por ter muito isso, sabe? Tipo, ele ser mais desenvolto do que o Geralt é nos jogos e do Henry Cavill que eu tinha visto antes, sabe? Aí, pelo bruxo, teoricamente, não ter tanta emoção, né? Exatamente. Mas por mais que tenha emoções, sabe? Tipo, ele é mais sisudão, ele é mais paradão, assim, de poucas palavras. Tanto é que o bordão, o bagulho que mais ficou famoso do Henry Cavill foi os fuck. É só só esses bagulhos, sabe? E é meio que o Geralt, ele é meio assim nos livros, sabe? Tipo, nos livros e no jogo, né, no caso. Mais no jogo do que nos livros, pelos livros a gente não escuta a voz dele, mas enfim. No jogo ele tem muito esse negócio de ser mais... Tá, beleza. Mas eu concordo contigo do negócio de forçar a voz, porque o dublador do Geralt do jogo, ele tem mais essa desenvoltura, assim, sabe? Tu vê que ele não tá forçando, que a voz dele é daquele jeito. Isso é mais grossa, né? É mais grossa e ele... No caso, assim, se fosse pegar os três, né, eu ia falar que a dublagem do jogo em inglês é a melhor, assim, tipo, num quadro geral, sabe? Mas, claro, também é minha opinião, né, mas... Enfim, agora que tu tocou na atuação do Henry Cavill, o que vocês acharam do Henry Cavill, num geral? Cara, eu achei, antes de ver a série, que a aparência dele ia ficar bem estranha, principalmente em questão de tipo, peruca, assim, sabe? Eu achei antes de ver a série que vai me incomodar bastante, mas eu vou te falar que eu comprei. Durante a série eu comprei bem de boa, assim, não me incomodei nada com a aparência, achei bem foda, na real. E, cara, tipo, não só ele, mas como todo mundo, não teve ninguém que me chamou atenção pelo lado negativo, assim. Acho que, apesar de ser atores mais desconhecidos, assim, pelo menos pro público em geral, eu acho que foram bem trabalhados os papéis e o pessoal fez o que tinha que fazer. E incluindo o Henry, acho que ele tava muito bem no papel, na real. E, cara, eu acho que tem muito potencial pra essa série crescer ainda mais nas próximas temporadas. Eu achei muito bom, muito maravilhoso. Cara, eu gostei bastante da atuação dele. Uma coisa que achei muito foda é que antes só ator ruim fazia série, né? Tipo, é muito raro ter um ator bom já reconhecido por estar numa série. Geralmente tinha a porta de entrada, o pessoal fazia algumas temporadas e saía no meio, se destacava. Ou acabava sendo o protagonista, ele, tipo, levava a série até o final e depois ficava marcado, tipo, esse cara é o personagem, tá ligado? Sim, eu acho que nos últimos anos isso já tá virando do avesso já, na real, né? Tipo, tem muitas séries aí que estão com um elenco muito foda. Eu acho que se tu for pegar individualmente cada ator com o que é a proposta do personagem, eu acho que o Bardo é o melhor de todos, cara. Porque ele é chato para um caralho. Bem bardo. E essa é a função dele. Então ficou muito bom. Ficou muito bom, né? Pior que o Jaskier, pra mim, junto com o Geralt e a Yennefer, pra mim, foram os três melhores personagens, assim, sabe? Tipo, de todos, assim, de longe. Não que eu não tenha achado ruim a Ciri, por exemplo, ou até a Rainha Calante, que no livro é um porre. A Rainha foi legal, gostei dos ela diálogos. ficou legal na série. O Aist também, que é o marido dela, também ficou muito legal na série. A única coisa que me incomodou, mas também não foi tão isso, porque a atriz foi muito bem e, tipo, ela fez mesmo como é que é o personagem mesmo, foi a atriz da Triss, literalmente, Triss. Porque... A atriz é a... É a que ajuda o Geralt lá com a Striga. Tá, sim. Porque no jogo, pra quem jogou, sabe que ela é muito importante no jogo, né? Tanto é que não tem, nos 2 primeiros jogos não tem a Yennefer, é só a atriz. A atriz é meio que o teu romance principal, né, nos jogos. Nos 2 primeiros, no caso. E ela no jogo, eu tinha a visão dela já do jogo, sabe? Mas como é uma adaptação dos livros, eles fizeram fielmente aos livros. Que no jogo ela tem cabelo vermelho, nos livros ela tem cabelo castanho, que nem ela ali. Ela é mais ingênua, no jogo ela é toda empoderada e coisa, tipo, se impõe e coisa arada. Na série ela ficou mais ingênua, ela mostrou mais esse lado dela frágil, de certa forma. Sim. E no jogo não era assim, tipo, no jogo ela era bem mais... E eu vi gente reclamando disso, até porque o pessoal tava todo mundo esperando, vai ser atriz do jogo, mas não é atriz do jogo, sabe? Inclusive, eu vi muita gente reclamando que, ela não é ruiva, mas ela não é ruiva porque ela nunca foi ruiva, sabe? E até vi uma notícia ontem ou anteontem, não lembro agora, que estavam pensando em mudar pra ela ficar ruiva na próxima temporada. E eu ia achar isso meio podre, sabe? É fanservice. Fanservice, como o Azaghal diz, tem que acabar. Exatamente. Já fizeram o personagem assim, cara. Vai agora botar ruiva. Pelo amor de Deus, tá ligado? Se decide antes. Não faz... Sim.
A não ser que tenha uma explicação muito boa que corrobore com isso. Hein? Fazer de graça, acho que não é legal. Exatamente. Mas de resto, todos os atores... o Jaskier, nossa, sensacional mesmo. Inclusive, eu prefiro o Jaskier da série do que o Jaskier no caso no jogo, que é o Dandelion, não é Jaskier o nome dele. Inclusive, eu espero muito que durante a série eles até mudem o nome dele, porque ele ficou bem icônico pelos jogos, né? O Dandelion. Ele é bem mais legal que o Dandelion do jogo, pelo menos na minha opinião, né? Eu achei ele muito legal mesmo. Aquela música, nossa... Isso foi um acerto muito grande da série, que foi, eu posso chamar aqui do efeito Frozen, que, cara, não vou dizer que ninguém se importa que o filme é bom ainda, eu gosto do filme, mas, cara, a música é muito maior que o filme já. Sim. Eu acho que o Deu um Trocado pro Seu Bruxo também, ele tá num nível que ele só vai subir, tá ligado? O pessoal pode acabar, a série pode acabar daqui a, sei lá, 7 temporadas, que eu acho que é o planejamento, e a música vai estar ainda, sabe? Então eu acho que esse foi um planejamento muito foda, que deu muito certo. Não sei se... Eu não parei pra pesquisar isso, não sei se eles investiram nisso, foi uma coisa meio que ao acaso. Mas, cara, a música é muito boa, ela funciona tanto em português quanto em inglês, em outras línguas, assim que eu ouvi por cima, ela funciona muito bem também. Que é a mesma coisa que a Disney fez com Let It Go, que ele funciona em todas as línguas, e é muito foda em todos os idiomas. Então, eu acho que isso foi um acerto muito grande da série. Principalmente na questão de divulgação e do material criar vida própria, assim, de merchandising. Viralizou, né? De certa forma, viralizou pra caralho. Viralizou. E, assim, eu acho que eles terem feito as músicas do Jaskier, porque no jogo, eu não lembro no livro, na real, agora, mas no jogo eles até tentam mostrar os bardos cantando, mas não é bom, sabe? Não é que não seja bom, mas não é tão bom quanto foi na série. E na questão de trilha sonora, uma coisa que não me incomodou, mas que eu achei que foi quase uma cópia descarada, a trilha sonora da série é praticamente igual a do jogo. Tipo, igual, mas eu acho que igual. acho que foi por querer isso, né? Eles pegaram esses cânticos de instrumento e aquelas vozes. A música da introdução, quem quiser ver aí depois, o nome da música da introdução, tem no Spotify, é Geralt of Rivia. E pega a Geralt of Rivia do jogo. Vocês vão ver que é praticamente a mesma música. Acho que eles só deram um remixado, assim, né? Fizeram eles mudaram, tipo, algumas... o flow dela, de certa forma, mas parece que os instrumentos são iguais, o jeito da música é igual. Eu até vi um vídeo deles meio que mesclando as duas músicas, sabe? Ficou muito bom, inclusive. Mas eu acho que foi por querer, porque quando eu joguei o jogo, depois que eu vi a série, eu joguei um pouco do jogo, e esse estilo de música deles é muito icônico da série, eu acho. Então ia ficar muito estranho se eles trouxessem uma coisa nova, assim, sabe? Eu gosto de coisas que ficam como assinatura. Eu gosto muito. Eu acho que, tipo, tu exagerar nisso é uma linha muito tênue, né? Entre ter, tipo, uma assinatura forte, que é bem marcante, e algo fica chato, repetitivo. Então, é um pouquinho difícil de acertar a mão. Sim. E mostrando as músicas do Jaskier, eu acho que deu a identidade, sabe? A identidade da série. Que nem... a que ficou mais famosa foi a Toss a Coin to the Witcher, né? Mas tem mais uma, que é a que ele toca no início do episódio 6, que ele tá compondo lá enquanto o Geralt tá caçando um basilisco, que depois é a música até dos créditos da cena, que é meio que a música trilha sonora, que vai ser a trilha sonora do casal, né? Da Yennefer e do Geralt. Deixa eu ver aqui qual é o nome da música. É Her Sweet Kiss, o nome da música. Que é... E, ficou igualmente boa, sabe? Claro, não viralizou tanto quanto, mas, é muito boa a música. E, tipo, é uma música pra série. Sim. É uma música que eles fizeram só pra série. Não é eles não lançaram, nossa, essa vai ser sei lá, vamos ganhar dinheiro com isso. Não, foi só pra série. E, foi muito bom mesmo. E eu acho que de obras de ficção, acho que o Jaskier foi o bardo mais bardo, né? Tipo, aquilo ali é um bardo. Se alguém tem dúvida, o que é um bardo, não sei o que, aquilo ali é um bardo. Olha, perfeito, ficou perfeito. Eu não consigo me lembrar de outra obra de ficção, tipo, no caso série, filme, que tenha um bardo. Sim, a maioria das vezes que aparece é uma coisa disfarçada, que tá tipo no fundo, assim. Eles não falam, aquilo ali é um bardo cantando, tocando uma música. Sim. Aqui não, aqui ele é o bardo. Exatamente. E meio que agora trazendo pro D&D, né? Já aproveitando, trazendo agora pra temática de RPG. Uma coisa que eu achei legal é que
ele fez a função de bardo, que é... Sim. Ele começou a contar as histórias do Geralt, o Geralt ficou famoso e meio que começou a inspirar todo mundo pela fama do Geralt e tudo mais, tanto é que todo lugar que o Geralt ia, o poderoso lobo branco, o famoso lobo branco, enfim. Antes disso era o carniceiro de... o Butcher of Blaviken, carniceiro de Blaviken. Então, ele fez exatamente o papel que um bardo tem num RPG também, de certa forma, sabe? Claro, ele quando tava lutando, ele não começava a tocar música e coisa arada, mas a função dele foi cumprida e cumprida com sucesso. Tanto é que a única chance, eu acho que, na real, teve 2 chances que o Jaskier teve de participar, que ele não fez nada. Foi no banquete lá de Sintra, que ele só ficou num canto, e na batalha lá contra os saqueadores no dragão, que ele dormiu a batalha toda e chegou no final. Sim, então... que é muito bom, né? Eu ri demais nessa cena. Tava rolando a loucura, dragão, magia... Vamos falar um pouco mais desse episódio aí, então, aproveitar que a gente tá nessa vibe. O que vocês acharam desse episódio? Que eu acho que foi o episódio mais hateado, assim, da série. Olha, eu achava isso de primeira viagem. Aí eu comecei a ver reaction, comecei a ver... pegar opiniões de outras pessoas, canais que eu acompanho, coisa arada. E, cara, incrivelmente, assim, esse episódio teve uma boa recepção, assim, do público. Principalmente pra quem não conhecia os livros. Porque eles dão as dicas que o Bort é um dragão dourado desde o início. Mas só que eu vi que muita gente não pegou e gostou do plot twist no final, sabe? Tem vários plot twists, de certa forma. Primeiro eles caem lá, depois eles voltam e tudo mais. Aí eu acho que pra quem não viu, foi um bom episódio. Eu não sei se pra vocês foi assim, que vocês não sabiam nada. Mas... A minha percepção, agora principalmente depois que eu revi a série, cara, eu gosto bastante desse episódio, na real. Eu gosto assim, da temática desse episódio, o que ele se propõe a fazer. Essa quest clássica de RPG, assim, na veia. Tu faz tua party e tu tem que ir contra outras parties fazer um objetivo. E aí tem a trilha e tem... Os caras acham um atalho, só que o atalho é muito mais perigoso, então tu tem que passar ali nos testes de acrobacia ou força. Destreza, ou os acampamentos. Os acampamentos e tal. Então, assim, essa temática do episódio eu achei muito massa. Eu acho que o episódio se perde um pouco por causa do CGI do dragão. Acho. Mas eu acho que num total, num overall, eu acho que o episódio é muito legal por causa da temática dele. E voltando ali pra parte do RPG, qual é a criatura lá que o retardado mata lá? Nada. Se é o Irika. Isso, aquilo ali é muito RPG. Eu só lembrei do Artyom usando tiro pra cima. Que aquilo ali, tipo, os caras, tipo, tá de boa. O cara, vou dar ele aqui, tá ligado? Vamos tocar aquele cara muito a nada, né, meu? O Kingdom and Glory, que raiva desse lobo. Cara, muito a nada. Eu fiquei com muita dó do bichinho. Eu fiquei com muita raiva desse cara, meu. Nossa, muita raiva. Morreu, né? Foda-se. Sim. Ainda mais que, os caras foram maldosos ainda. Quando o cara corta o braço do bicho, ele faz um barulhinho de cachorro chorando, sabe? Eu fiquei, me partiu o coração. Muito. O cara é muito animal, né, meu? Ele corta a cabeça do bicho e fica dando espadadas no peito dele. Sim, meu, e grita, For King and Glory! Pode crer. Muito doente. Mas, eu fiquei tão feliz que ele morreu. Por mais que aqueles Rivers também sejam uns pau no cu, mas, quando ele morreu, eu fiquei, agora o episódio tá de boa. Não tem mais. Não, mas uma coisa que levou a morte dela, que aquela cabeça na estaca ficou sinistro aquilo lá. Eu achei legal aquele. Do jeito que ficou a maquiagem mais dark ali, ficou massa. E só cortou, assim, do nada, aquela bagulho na tua frente. Aquela ali foi legal, na real. Mas voltando ali, cara, eu gostei, eu não tinha pego, tipo, eu tinha uma suspeita só, tipo, muito leve, assim, mas eu achava que não, que o maluco era dragão. Mas eu gostei bastante desse episódio, irmão. Gostei bastante. Até tem os anão lá, cara, o bagulho é muito engraçado. Os anões são muito bons, cara. O Yarpen, sigam. O episódio é muito bom, meu. Eu gostei bastante. Ainda mais da treta no final, que tipo, os caras tão de boa. O Geralt e a Yennefer. Depois, tipo, nada assim, os caras ficam putaço, desentendem, já era, tá ligado? Aquilo ali é muito a vida real, tá ligado? Tipo, muitos bonecos humanizados mesmo. E tem, até falando do casal, tem uma cena bem massa de diálogo e tal, que eles... Esse episódio é logo depois da primeira vez que eles se encontram, né? Então, a princípio, tu não sabe quanto tempo se passou, se eles se encontraram mais vezes. E conforme eles vão conversando no episódio, ele vai meio que dando um flashback, falando que eles já se encontraram.
em uma noite um deles saía, deixava o outro sozinho, na outra noite era o outro, e essa vez que eles dormiram no acampamento foi a primeira vez que eles dormiram juntos, e de manhã os dois estavam ali ainda, tá ligado? E eu achei muito massa essa cena, assim, de criação do casal e tal. Sim, foi muito fofinha essa cena. Dos dois, ele, tipo, nenhum esperava que o outro ia estar, tá ligado? Sim. Foi muito bom. Agora, só dando o meu parâmetro do episódio, a primeira vez que eu vi, eu admito que eu não gostei muito. Porque era o meu conto favorito do livro, justamente por ter dragões, e o Villermantrif, não sei, é impossível pronunciar o nome daquele dragão. Ele era um personagem que eu achava muito foda, muito foda. E eu sempre imaginei ele de um jeito, tanto é que no jogo tem a carta dele no Gwent, que é muito foda a arte, sabe? Tipo, o jeito que é. Uhum. E eu fiquei bem decepcionado com o jeito que eles representaram o dragão, que é meio que um pássaro magricelo, uma pomba dourada. Um pato gigante. Eu não achei... à primeira vista, assim, eu achei o CGI ruim, bem ruim. Mas daí depois eu comecei a rever, e começou a crescer em mim o CGI. Tipo, não acho perfeito, longe disso, não é um Drogon, não é um Smaug, longe. Pra mim não cresce, na real. Hã? Pra mim não cresce, na real. Pra mim deu uma melhoradinha, assim, conforme eu fui revendo. Eu acho que com 10 milhões por episódio tu consegue fazer um dragão melhor que aquele. Pois é, daria pra fazer. Tá bem isso. Eu acho que, na verdade, também, eu acho que não é o foco deles, tá ligado? Por isso que eles talvez não deixaram tanto tempo ou tanto dinheiro pra isso. Mas que ficou... ficou. Não, eu concordo, ficou meio assim. Mas o que mais me decepcionou não foi o CGI, foi o jeito que eles representaram o dragão. Mas claro, é a visão, isso aí não vai deixar a série pior ou melhor. Quer dizer, pode deixar melhor, né? Mas pra mim não deixou pior, porque o episódio em si, depois revendo, pegando certas referências, até nuances, meio que eu gostei muito mais do episódio. Por exemplo, agora que vocês falaram deles contando a história do Geralt, da Yennefer e tudo mais, é diferente no livro, tem um gap, acho, de 10 anos, desde de Ring, lá com o gênio, até a caçada. Deixa eu me meter nisso aí. Logo no início do episódio, quando eles se encontram, que vai falar o Geralt, a Yennefer e o Jaskier, a Yennefer fala pra ele assim, esses pés de galinha são novos. Sim, que ele envelheceu. Isso quer dizer que passou um tempo, pelo menos. Sim, passou um tempão. Eu não passou sei uns anos aí. Ele envelhece bem devagarzinho. Eu não vi exatamente, eu não sei exatamente quanto é que é o tempo na série, que o tempo que passou, né, mas no livro eu acho que era 10 anos, não lembro, era 10 ou 2. Ali naquela cena dá pra te entender que passou um tempo, né? Sim. Eu achei a atuação da Anaya Carlota, que faz a Yennefer, naquela cena que eles estão deitados na cama, e ele fala que ela é importante pra ele, tipo, a reação dela depois que ele dorme, tipo, tu vê que, era isso aqui que eu queria sempre, sabe? E ela meio que se abre ali, uma coisa que ela não fazia, por tudo que tinha acontecido com ela, né, obviamente. E ali, nossa, foi pra mim perfeito, sabe? Perfeito, o olhar dela, a reação dela, ela chegar mais pertinho dele. Aí toda aquela tensão que cria quando ela acorda e se vira e ele tá ali ainda, sabe? E depois, parece que tudo isso foi pra nada. Porque, quando eles fizeram lá... Essa briga no final parece que foi uma coisa mais... a gente tem que fazer eles se separar aqui. Aí é que tá. Que entra um personagem da série, que teoricamente não é um personagem, mas que aqui é bem importante, que é o Destino, né? Sim. Que meio que não importa o que tu faça, tu sempre vai ter que seguir o teu destino. E no caso ali, tudo que aconteceu desde o banquete de Cintra, na real até antes, né? Desde o primeiro episódio, dá pra dizer, era pra concluminar no Geralt encontrando a Ciri. Isso meio que ali, tanto é que se tu fizer até o paralelo da cena, o Geralt briga com a Yennefer e com o Jaskier, que eram as duas únicas pessoas que ele tinha. E ele fica sozinho. Aí corta a cena e a Ciri briga com o Dara. E ela fica sozinha. Meio que não importa... Os dois são destinados a um ao outro, sabe? Meio que os periféricos não importam. E agora eles têm que focar em se achar. E aí que começa meio que a série. Que mostra que o Geralt tava lá em Cintra desde o início. Essa volta de roteiro eu achei bem massa, né? Esse tipo de narração de tu começar pelo meio, pelo final e tu ir juntando as peças que fica, assim. Eu acho bem legal esse tipo de narração, assim, de história. E, cara, uma coisa que eu achei
eu fiquei, caralho, pode crer. Tirando os acontecimentos de antes, né, da Yennefer e do Geralt, o presente da série, no caso do primeiro episódio até o 8º, se passa uma semana da Ciri saindo de Sintra até ela chegar em Soden, que é quando ela encontra o Geralt. É uma semana só, sabe? E parece que é muito mais tempo só por causa que vai mostrando... Porque tu vai passando muito tempo no passado, né? Exatamente. Então, tipo, a série acontece em uma semana, teoricamente. O plot principal, no caso. Sabe? É uma semana, o resto é só conto, só mostrando como é que chegou pra essa uma semana acontecer, sabe? Pode crer, eu não tinha parado pra pensar sobre isso. Do tempo da Ciri, né? É que o presente, teoricamente, tá acontecendo desde o primeiro episódio. Sim. Tu quase não vê eles, né? Ele tá meio disfarçado. Exatamente. Tanto é que lá, no primeiro episódio, a Ciri olha pra trás e depois tu vai ver que ela tava olhando pro Geralt que tava ali na porta, né? Exatamente. Então, pulando um pouco pro enfrentamento dele com a Striga, cara, eu achei muito massa toda essa saga de... Acho que o único outro bruxo que apareceu foi nesse episódio, né? Sem ser o Geralt. O cara morrer e tu vê que, tipo... Cara, o bagulho pode acabar, qualquer missão tu pode morrer de bobeira se tu não estiver preparado pro monstro, se te passarem a informação errada. Porque ele foi preparado pra enfrentar um bicho e no fim era outro. Isso aí é o suficiente pra matar o cara. Na real, o que é uma obra de ficção medieval sem o incesto, né? É um clássico já, não tem como não ter. E esse roteiro dele descobrindo a verdade secreta por trás da Striga, a origem dela. Muito foda. É massa. E o mago ser. Não sei, lembra se é o general, eu acho que é. Não, ele é tipo um conselheiro, assim. Conselheiro, né? O conselheiro tá por trás disso. E toda. É muito massa, cara. Eu me arrepiei tanto quando ele falou I smell what you're doing. Nossa, meu. É muito foda, né? Muito foda. Tipo, é muito jogo aquilo, sabe? Porque pra quem não sabe, caso não tenha entendido, os Witchers são mutantes e essas mutações não só deixam eles mais fortes, mas todos os sentidos deles são muito mais apurados mesmo. Então eles conseguem sentir cheiros que sumiram há muito tempo, que só tem um resquício ali, só por eles estarem perto, sabe? Então foi muito genial eles usarem esse jeito do poder do Geralt pra resolver uma situação que é muito presente nos jogos, os sentidos de bruxo, né? Que é como tu resolve praticamente todas as missões, é tu usando teus sentidos de bruxo. E eles usaram os sentidos de bruxo na série, isso eu achei muito legal. Só um comentário sobre o que tu falou do outro bruxo que apareceu, que tem uma frase no jogo que eu acho muito foda, que nenhum bruxo jamais morreu na sua cama, porque eles sempre morrem quando eles ficam velhos demais e lentos pra matar algum bicho, sabe? Porque nenhum aposenta, tipo, a aposentadoria é natural. E tanto é que é meio que uma coisa que o pessoal vive dizendo pro Geralt, assim, tanto é o Jaskier, tem na cena da banheira lá em Sintra, ele fala, o que tu vai fazer quando essa loucura de matar monstros? E aí, tipo, eles não querem nada, sabe? Porque eles foram criados pra fazer isso. Não, o que eu ia comentar de início de aparição é aquele cordão umbilical, que tu não entende que é um cordão umbilical de primeiro, tu acha que é tipo um rabo, uma garra, e depois tu entende que é aquilo, cara, que toque macabro e que completa ainda mais o monstro. Sim, não, e isso daí foi uma clara referência aos jogos. Pra quem jogou, sabe? Porque uma das missões mais famosas do The Witcher 3, a mais aclamada talvez, é a do Barão, a famosa missão do Barão. É maravilhosa, aquilo lá, eu amei fazer aquilo lá. Meu, poucas coisas de ficção me fizeram me prender tanto e, tipo, me importar realmente com o que tava acontecendo com um bagulho que nem existe, sabe? Tipo, só porque tá vivendo aquilo lá foi muito foda. E tem o Botling, que é o Fetulho, eu acho que é o nome em português, que ele é um aborto que volta à vida pra matar as pessoas por vingança. Eu não lembro, agora é porque tem toda uma treta de um jogo. Mas enfim, e no livro, a Striga, ela não é meio que um aborto, de certa forma. Ela é mais tanto é que tem uma cinemática do Witcher 1 que mostra toda a batalha entre a Striga e o Geralt, só que, claro, com CGI de 2007, né? Então é bem... Hoje em dia é ruim de ver, mas é legal, sabe? Tipo, é bem legal mesmo. Mas não, tu não vai esperando uma cinemática nível World of Warcraft, porque não vai ser isso, sabe? Mas é bom de ver, sabe? E
Eles pegaram a referência dessa missão, que é muito famosa no jogo, e botaram num detalhe que só apareceu ali, sabe? Quando aquele agonia que me deu quando eu vi aquele cordão umbilical descendo e ela caminhando, aquilo arrastando no chão, cara. Nasty, como falam, né? Nasty. E o quão foda é o Garrett falando. Ela cresceu no útero e foi se alimentando até que ela tinha fome demais e teve que sair. Cara, essa origem, só essa frase, assim, é muito foda, cara. Ela te constrói todo um... Tu entendeu. Só com isso tu entendeu o que tá acontecendo. Não precisa passar mais do que isso, tá ligado? E o jeito como ele passa também, tipo... Cara, o episódio mesmo, tipo, ele é mais sombrio, né? Tu sente toda a questão do o local mórbido e a indignação do Garrett, tudo. Sente a tristeza, a raiva dele. Sente, tipo, consegue imaginar a dor do monstro, sabe? Cara, é muito absurdo. E, cara, isso é uma coisa que o mundo de The Witcher tem, que eu acho genial, que é as maldições. Que é, todo mundo pode amaldiçoar alguém se tu fizer a coisa certa. E ali naquele caso, o cara, ele nem não era mago, nem nada, ele comprou ele comprou tipo um ritual, assim, na verdade. Ele comprou um kitzinho de ritual, sei lá, um starter pack de ritual macabro. Se banhou no sangue do bagulho, falou umas palavras, pá, deu. E pra resolver, tu tem que lutar com... Ela não pode entrar no sarcófago dela até amanhecer, tá ligado? Isso eu acho muito bom mesmo. E não é só nesse... Mais pra frente vai ter, mas... Na real, não sei se vai ter, não lembro se vai ter. Mas tem muitas dessas coisas de maldição e, cara, é primoroso o jeito que eles criam a maldição e o jeito de tu resolver a maldição, que tá ligado com o jeito que tu criou a maldição, sabe? E sempre o Geralt investiga pra saber, tem que ter toda uma investigação pra te saber exatamente como a maldição foi jogada pra te poder resolver a maldição. E eles mostram muito bem nesse episódio, sabe? Como é isso. Sim, e sem contar que a gente tá falando de tudo isso e aclamando o episódio, mas essa é só metade do episódio, né? Sim. Ele tem todo um paralelo com a Yennefer e a transformação tanto dela quanto da Striga e ter que sobreviver até o amanhecer, sem saber se eles vão conseguir e tal, e os gritos das duas e esse momento de... É muito foda, né? O jeito que o episódio foi editado e tal. E a montagem que tu falou aí, ela é tipo mostrando que é dois monstros de certa forma, né? Porque eu inclusive achei a Yennefer bonita na forma corcundinha, admito. Charmosa, achei charmosa. Eles mostram a transformação na real de dois monstros virando uma pessoa normal, de certa forma. Tanto é que até no final do episódio, quando mostra a Ada deitada, o nome daquela personagem vai ser Ada, filha do cara lá. Sim. Eles falam no episódio o nome dela, né? E a Princesa Ada. E a Yennefer também na mesma posição, sabe? Trocando os takes. Cara, foi genial. E que cena agoniante da Yennefer se transformando. Nossa senhora. As costelas dela quebrando, os ossos estralando. É muito agoniante. Eu fiquei imaginando a dor disso, tá ligado? Nossa. E ela... Tanto é que ela arrebenta uma corrente de ferro, né? Quando... Sim. Cai no chão. Nossa. Sim, nossa, é absurdo. E também o episódio, além de às vezes tu não tá preparado pro monstro, como o primeiro bruxo que apareceu morreu, às vezes tu morre de bobeira, né, cara? Eu tinha acabado o negócio, teoricamente, era amanhã, o Geralt foi ver se a guria tava viva, tomou uma unhada ali no pescoço, quase morreu, tá ligado? Se a mulher não tivesse salvado ele tava morto, de bobeira, assim, tá ligado? Depois que acabou tudo. É bem complicado a vida de bruxo, na real. O mundo não é fácil, né? Tá ali pra te ajudar. É que 3 a cada 10 morrem nos trials lá dos bruxos, então é uma vida bem complicada. Não é mais? Não é 7 a cada 10? É ao contrário? 7 morrem a cada 10? Eu acho que não é? Eu quis dizer que, tipo, 3 ficam vivos e 7 morrem. Sim. Então, pessoal, vamos para um episódio que é um dos mais importantes, talvez, da temporada. Não que todos não sejam, né? Mas, enfim, é um dos que meio que vai traçar o que vai ser não só o que foi a temporada, mas o que vai ser daqui pra frente, que é o 4º episódio do Banquete em Sintra, onde a Pavetta se casa com Dany. O que vocês acharam do episódio, da Lei da Surpresa, no geral, assim? Porque eu vi que muita gente ficou meio confusa, né, com a coisa da Lei da Surpresa, que é uma coisa meio confusa, assim, porque
não é apresentado muito bem, né? Enfim, o que vocês acharam? Cara, eu achei um episódio massa. Eu acho que ele é importante realmente pra série pra tu contar a história, principalmente eles explicam por que o destino é importante, o que é o destino, por que isso é importante pra narração, por que o Geralt é destinado a ficar com a Ciri. Então, nesse ponto, eu acho que ele é bem importante. Ele ajuda a expor mais do universo, né? Tipo, com o amigo do Geralt lá, que é o Druida. Tipo, contando um pouco mais sobre ele, porque ele aparece no início da série, tu não sabe mais nada sobre ele, assim. Uhum. Eu não lembro o nome dele, é um nome bem difícil. Né? É o Malsec. Malsec, é. E daí ele já vê que ele tem um background com o Geralt e tal. E toda a história, né, do Bardo querer cobrar por deixar ele famoso, levando ele como guarda-costas, é massa. E aí os caras ficam tirando sarro da roupa dele, que parece um comerciante de não sei o que. É muito engraçado, na real. Ele puto por causa da roupa. Cara, o episódio em si é muito massa, de as reviravoltas, que parece que tá, tipo, tudo indo certinho, assim, formalidade de... Como que é a palavra? De tradições de homens, que a rainha fala até, de que ela não gosta dessas tradições de homens. E do nada o negócio vira muito aleatório, assim. Todo mundo começa a se matar dentro do casamento, e tem um ouriço, tem magia. O episódio explode muito do nada, né? Mas é muito bom isso. Ele escala muito, muito, muito. Voltando ali a parte da lei da surpresa, ela pega e volta pra... Quando ela vomita, né, que aquela coisa de gestante, enjoada, tudo. E logo ele fala da questão da criança. Volta lá pro primeiro episódio, né, da profecia, da Renfri e tudo. Muita gente, que não acompanhava, né, os jogos, o livro. Ficou tipo, que criança, tá ligado? Quem é que vai aparecer? Será que essa mina aí? Como é que se encontra? E aí volta toda a profecia e chega lá da gestante, ele, então é assim que acontece. Eu acho que eu acabei não falando, na real. Empolguei com as outras coisas. Mas a lei da surpresa eles não explicam de uma maneira muito clara, então é um conceito meio novo e difícil de entender, que seria o que tu tem, mas ainda não sabe. Mas eu acredito que seja uma coisa positiva, né? Não é tipo Sim. Uma coisa aleatória, tem que ser uma coisa positiva, de valor que tu tem, mas ainda não sabe. Exatamente. No episódio eles não fazem essa exposição que tu falou agora. A lei da surpresa é isso. Tanto é que eles só fazem essa exposição, acho que... Depois, né? É no quinto ou no sexto episódio, que daí até que o Doppler, que tá com a Ciri, ele fala, a lei da surpresa é isso. Por isso que tá ligada com o destino com o Geralt. Sim. E tu falou ali do porquê que eles foram lá por causa do Jaskier, né, meu? Agora, só voltando, porque eu acho o Jaskier genial, eu acho muito boa essa relação, tipo, burro do Shrek e Shrek. É maravilhosa. E nesse episódio é meio que isso, né? Até que o Geralt é relutante de chamar ele de amigo, até quando eles estão lá na cena da banheira, então tu deixa qualquer cara passar camomila na tua bunda, um negócio assim, sabe? Então é muito bom. E, cara, esse episódio eu acho ele o mais importante da série, porque mostra o que vai ser a série, né? Meio que o core da série, que é a relação do Geralt e da Ciri. Claro, que na série eles estão dando muito mais ênfase na Yennefer também, que não tem essa... Tem essa ênfase até nos livros, mas só que na série é muito maior, porque conta a história da Yennefer. Mas só que sempre o foco foi a relação do Geralt e da Ciri. E nesse episódio mostra como essa relação começou, por que essa relação é tão forte. E vem por causa da lei da surpresa, que é uma coisa confusa de tu pegar, né? Assim, tu entender. Sim. Mas é um baita conceito, se tu parar pra pensar. Pior que é. Se tu, vamos supor, tu é um cara pobre, tu não tem dinheiro pra nada, tu não tem como pagar a pessoa. Então, mete uma lei da surpresa ali, tu vai chegar em casa, vai ter uns nabos lá que alguém colheu e tu não sabia que tinha colhido, e tu dá esses nabos pro cara, sabe? Ou pode ser que tu chegue em casa e a tua mulher tá grávida e tu vai ter que dar teu filho pro cara. Então... Coisa boa. Ela é bem abrangente, sabe? Tipo, tu pode ser um bagulho muito ok ou pode ser um bagulho muito grande. No caso da série foi um bagulho muito grande, né? Que nem pode ser uma ninhada de filhotes ou uma safra ou uma criança. É simples. E essa questão também traz do episódio, que é a questão do destino, né? O cara consegue fugir, o cara não consegue fugir. Tanto é abordado no Witcher, não só em tantas outras séries, que tipo, cara, como é que o cara pode fugir do destino? Será que é possível? Será que, tipo... Tu saber do teu final, tentar evitar ele, né? Justamente o caminho pra chegar lá. A série dá a entender que tu não pode fugir do destino, na real, porque se tu tenta fugir do destino, a calamidade acontece. Tanto é que a explicação pra Nilfgaard atacar, se tu parar, assim, se tu for traçar um paralelo com o destino, meio que só aconteceu porque não entregaram a Ciri pro Geralt antes, sabe? O que
eles não cumprirem o destino da Ciri e do Geralt, meio que o universo conspirou pra aquilo acontecer da forma mais brutal possível, que foi eles destruírem praticamente o reino de Cintra, sabe? Sim, dá pra voltar até um pouco antes com a Yennefer tomando... Ela ia pra como é que é o nome? Pra Nilfgaard e, tipo, ela foi pra outro lugar que ela queria ir originalmente, né? Sim. Então dá pra voltar antes aí. E talvez, e até o Bork fala no episódio 6, que se a Yennefer tivesse ido pra Nilfgaard, talvez as coisas não teriam sido assim, então... Sim. Meio que tudo fica na volta do destino, de certa forma, sabe? Uhum. Eu particularmente não curto muito essa narrativa de destino. Eu acho, não sei, eu não curto muito essa coisa do destino, tu não pode fugir do destino. Eu não curto muito essa história de destino, assim. Eu acho que vai mostrar na segunda temporada que já deu uma pincelada nisso, que como o Geralt virou um bruxo, né? No último episódio lá, que ele começa a ter os devaneios, lembrar da mãe dele e tudo mais. E quando ele encontra o Vesemir, que é o cara que treinou ele, que é meio que uma figura paterna dele. Eu acho que eles vão explorar mais os outros destinos, de certa forma. Eu acho que não tem outros destinos. Eu acho que é tudo um destino só, mas só que as coisas meio que vão sendo adaptadas conforme as pessoas vão agindo, sabe? Mas tu não vai poder fugir de certas coisas, porque em uma hora ou outra, independente do que aconteça, tu vai encontrar uma pessoa que é destinada a ti. Que é o que até, agora indo no último episódio, fazendo paralelo entre o quarto e o último, pessoas, que a mãe do Geralt fala, pessoas ligadas pelos destinos não sempre se encontram. Baita frase. Me impactou bastante isso aí. Sim, é uma baita frase. Então eu acho que, tipo, o destino tá ali, é meio que um elemento importante, mas eu acho que ele é um elemento que, por mais que ele dite certas... Agora, eu até lembrei de uma coisa que também é falada na série pela Dryad lá em Brocklon, que a espada do destino tem 2 gumes. Tu tem que decidir com qual lado que tu vai querer cortar, de certa forma, sabe? Uhum. Porque, independente do lado que tu cortar, o teu destino, ele vai se concluir. Mas só que ele pode se concluir de um jeito ruim ou se concluir de um jeito bom. Não que a série não consiga passar isso de uma forma boa, mas no jogo isso é bem melhor passado, sabe? Porque tem decisões que tu toma que tu vai cumprir o teu destino, mas só que tu vai cumprir o teu destino de um jeito ruim. Tem outras que tu toma que tu vai cumprir o teu destino, mas só que tu vai cumprir o teu destino de um jeito bom, sabe? Sim. O destino, ele influencia, mas só que ele não dita, de certa forma. A jornada muda, mas o resultado vai ser o mesmo. Um exemplo de destino, a Pavetta, até aquele ponto no baile, ela não tinha demonstrado que ela tinha poderes. A primeira vez que ela demonstrou que ela tinha poderes foi quando a Calante ia matar o Dune. Sim. Então, meio que ali foi o ponto que, ele não vai cumprir o destino. Então a gente tem que intervir de alguma forma. Aí, o destino, no caso, falando, né? Como se o destino existisse, mas enfim. Aí ela grita e acontece toda aquela merda que acontece, sabe? O destino, ele sempre vai intervir de alguma forma pro destino ser concluído. E até quando ele é concluído, o cara... A maldição dele retorna, no caso, né? Ele quebra a maldição. Sim, sim. O quarto episódio meio que foi pra estabelecer que o destino é uma coisa, sabe? Vocês podem ver ali a galera de Skellig, que tá no banquete, eles defendem muito a lei da surpresa, porque a lei da surpresa, ela é meio que, tu tá ligando o destino de uma pessoa a outra. Quando tu faz isso, tu tá meio que mexendo com uma entidade, não é um bagulhinho de boa pra eles. Tanto é que eles falam, se alguém quiser matar, vai ter que passar por mim. Daí ele tira a faquinha e começa a brigaçada toda, sabe? Eles respeitam muito a lei da surpresa, justamente, não só porque ela é uma tradição, mas pelas coisas que ela implica no final de tudo. E entrando nesse ponto aí de começar a briga do nada, uma coisa que ficou temática do personagem do Geralt na série é ele bater no mesmo ponto. Eu não me meto, eu tô aqui de boa, eu não faço nada. 3 minutos depois ele tá matando todo mundo, ele tá fazendo exatamente o que ele não falou que vai fazer. E esse é meio que o diferencial do Geralt pros outros bruxos, assim, agora falando dos livros e nos jogos, né? Uhum. Que o Geralt, ele sempre, por mais que ele tenha que seguir o código do bruxo de neutralidade, de não ter que se meter, ele muda isso depois que ele encontra a Renfri. A Renfri foi meio que o divisor de água, sabe? Ela foi uma pessoa que foi criada, ele se identificou com a Renfri e viu que às vezes é bom, tu tem que tomar um partido, porque se tu tomar o negócio do mal menor, né, no caso, sim. E se tu não escolher o mal menor, que ali, teoricamente, na minha concepção, o mal menor seria matar o Stregobor, porque, nossa, ia evitar tanta coisa mais pra frente, até lá no Conselho dos Magos, lá,
que pra enviar os magos pra Soden, que ele fez toda uma propaganda, ali tu vê que ele mudou essa concepção de se meter naquele ponto. Ele viu que, às vezes, tu precisa escolher o mal menor, independente do que seja. E ele vai e ele muda essa filosofia naquele ponto. Porque a gente não. Mas é uma coisa engraçada, na real. Tipo, ele fica falando que não se mete, e aí, tipo, 3 cenas depois ele tá matando todo mundo, se metendo, tá ligado? Sim, sim. Isso daí é que a gente não sabe. A história começa já com essa mudança do Geralt, sabe? Sim. Mas só que ele dá a entender que antes ele não era assim. Tanto é que quando ele tá conversando lá com a Renfrey, ela fala, tua vida é só matar monstros. Ele até só faz um sinalzinho assim com a mão. Isso mesmo. Porque era essa vida dele antes. Daí quando ele começou a notar essas coisas, ele mudou ali. E praticamente nenhum bruxo tem isso, sabe? Todos os bruxos, eles mantêm a neutralidade sempre. E o Geralt tem esse diferencial. Sim. Então... por isso que ele se mete toda vez. E tá certo, tem que se meter mesmo. Pau no cu. Não, me mordi com aquela calante lá. Agora só voltando aí um negócio que eu tinha falado lá no início, das percepções, né? Das motivações dos personagens. Tipo, a Calante tava sendo muito pau no cu naquele momento, mas só que tu sabia que ela não era uma pessoa de má índole, de certa forma, sabe? Tipo, ela era uma pessoa boa. Teoricamente, ela cuidava da família, ela era meio cabeça dura, meio explosiva, de certa forma, se impondo, mas a personalidade dela não significava que ela era uma pessoa ruim, ela era só uma pessoa com motivações, ela queria proteger a família dela, por isso que ela fez tudo isso, mas só que ela tava indo agora em contra ao destino e deu toda a merda que deu, sabe? Mas não, é pura percepção, é pura motivação do personagem, não significa que ele seja ruim. Ela até fala no último episódio que quando o Geralt diz que tu fica falando de família, não sei o quê, mas tu tá mandando uma criança, uma filha de uma outra mãe pra viver uma vida quando ela... quando ela tenta dar a outra filha, né? A criança fingindo que era a Ciri. Aí ali tu vê a motivação dela, tá ligado? Que ela fala, eu sou rainha de Sintra, mas sou avó apenas de uma, sabe? Então... Ela era bem centrada na família, sabe? Então é pura questão de motivação. Tu não pode dizer que tu concorda ou não pela tua percepção, não pelo que realmente é, sabe? Sim. Ali, pra mim, ela mostrou muito que, tipo, realmente era o contraditório, né? Realmente ali, o Geralt, quando ele falou da família, tipo, devia ter sido... deve ter machucado muito o ego dela. Que ela sabia que o cara tava certo. Tipo, não queria que... não era por ele levar uma criança. Era por levar uma criança dela. Agora a gente tem que ir pro episódio, que pra mim é o meu favorito. Não só pela adaptação, que eu achei que foi bem feita, mas principalmente pela dinâmica do Geralt e da Yennefer. Esse episódio, pra mim, mostrou que o casal Geralt e Yennefer e os atores têm muita química mesmo. Na saga dos livros e nos jogos, a relação deles é exatamente daquele jeito, tipo, meio que joguinho de palavra, umas brincadeiras de... umas tiradas espertinhas com cada coisa que o outro fala. Então, eu achei genial. Até a história do Jin, que era um negócio que era a parte fantástica do negócio, pra mim ficou meio de lado justamente por causa dessa construção do Geralt e da Yennefer. Mas daí eu acho o episódio que eles se conheceram e tal. Eles se conhecendo por causa que o Wesker tava com a garganta fodida e tal. É muito massa, né? Porque ele chega lá na casa do prefeito, né? Do cara responsável. O cara tá pelado, enfeitiçado. Daí o cara fala, o suco de maçã. Daí o Geralt fala assim, não entendi, eu tenho que levar suco de maçã pra ela? Daí ele pega assim, é muito aleatório, tá ligado? Daí ele chega naquele bacanal romano, o pessoal todo mundo enfeitiçado e tal. E aí Yennefer lá, tipo, só coordenando o negócio. E todo o diálogo deles realmente é muito bom de... vai custar muito mais que um suco de maçã o que tu tá pedindo. E ela desfazendo o feitiço depois e todo mundo... o que tá acontecendo aqui, cara? Como eu vim parar aqui? Ragamuffin. É muito bom, né? Tipo, todo mundo... Caralho, meu! Quem é tu, tá ligado? Os caras tudo pelados na orgia, transando e... meu, do nada. É muito bom, na real. É muito bom. E aquele diálogo dos dois na banheira, que ele lê ela direitinho, assim, falando, Aretusa te consertou bem. Ele tenta falar, era um pé torto, pontas duplas.
Aí ela só dá um sorrisinho. Como se não assim, fosse nada, na real, né? Como se fosse, tipo, uns detalhezinhos só. Eu acho que era um mundo que, tipo, ele ouvia falar, mas ainda achava que era muito distante do dele, né? Por toda a mutilação que os bruxos têm nos corpos. E todo o joguinho deles de ele tentar ver ela pelada e ela, tipo, tirar o espelho e tal, pra manter esse suspense e tal. Ele fica putaço, né? Tipo, ele fala, acho que assim não tem graça, ele fala uma coisa assim. E nesse episódio meio que deu a entender que ele realmente se importava com o Jaskier, né? Quando ela fala, ele é ela fala, um amigo, aí ele, isso não é a última coisa que eu quero que ele escute. Aí ele deu pra ver que, ele realmente gosta do Jaskier, sabe? Aquela coisa do burro e do Shrek, sabe? Sim. Eu tinha falado. Ele é sisudão, mas lá no fundo ele se importa full com ele, sabe? Mas não demonstra porque é o jeitinho dele, né? Uma coisa legal que eu gosto eu não sei, na verdade, sim, se a gente pode até discutir sobre isso, do Geralt, que, tipo, ele se fode, né, cara? Ele vai preso nesse episódio, ele tem o guarda batendo nele, dá pra entender que ele vai bater até ele morrer. E, tipo, se fosse um protagonista normal, ele sempre esconde a força, né? Ele sempre esconde uma força a mais do nada que tira ele de todos os problemas. E eu acho que, eu não sei se o Geralt, ele tem esse poder, mas ele só, tipo, não se importa, ou ele não quer mostrar, ou ele realmente não tem o que fazer numa situação daquelas, tá ligado? Pela minha experiência, nos jogos, principalmente, às vezes tu não tem o que fazer. Eu acho que ele só toma ruim. Uma coisa que foi bem demonstrada, o Geralt é um puta espadachim, não sei o que. Ele matar um humano pra ele é tipo matar uma formiga, né? Porque ele é treinado pra matar uns bichos muito mais embaçados. Mas só que no jogo, tu vê que ele não é... Ele é foda pra caralho, mas ao mesmo tempo ele perde, sabe? Tipo, ele pode perder uma luta. E no caso ali, ele tava amarrado... Era toda uma situação que ele não tinha muito o que fazer. E principalmente os sinais. Ele podia ter usado um sinal. Não, porque os sinais ele precisa fazer a coisa com as mãos, o movimento certo pra usar os sinais, sabe? Quando ele tá amarrado, ele não pode fazer isso. Ali ele não podia usar a força toda dele, porque ele tava incapacitado mesmo, sabe? Pelo menos essa foi a minha interpretação. Sim. Não, é que não só nessa, mas tipo, várias outros perrengues, ele se fode, assim, e tu vê que ele pode morrer a qualquer momento. Tanto é que o 10º episódio tanto é que o 8º episódio da série é ele devaneando porque ele tomou uma mordida de um carniçal. Sim. Ficou envenenado o episódio todo, não podia fazer nada. Porque por mais que ele seja um bruxo, ele ainda é vulnerável a muitas coisas, sabe? Ele não é o Superman que nem ele era antes. Sim, uma dúvida que eu fiquei no último episódio, na real. Ele tava alucinando, sim. Mas o que ele viu era verdade? Pois então, é certo que tipo, a Vicena é mãe dele, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, apareceu o mini Bork lá, o mini dragãozinho. Qual é que é esse dragão veio do nada? Pois é, porque teoricamente... O primeiro contato entre o Geralt e o Bork foi justamente lá no episódio 6, sabe? Não tinha nada antes. E pra ter outro dragão dourado mutante, dourado, exatamente igual, não. Eu acho que aquilo lá era muito mais devaneio, mas eu acho que a conversa dele com a Vicena, eu acho que aquilo lá foi real. Mas só que daí, tipo, acho que eles queriam deixar a dúvida no final de tudo, sabe? Sim. Que, talvez tenha sido realmente um devaneio do Geralt, não uma... Realmente que ela tava lá. Porque é aleatório se para pensar aquela cena do dragão, porque, tipo, até o dragão aparecer é uma cena normal, tá ligado? Ele tá lembrando da infância dele, tá comendo, tipo, a mãe dele tá ensinando ele a respeitar os animais e o mundo, e, tipo, até aí, beleza, parece uma lembrança normal, só que daí do nada aparece o dragãozinho, tá ligado? Eu acho que, tipo, realmente era real, tipo, acho que ele já tinha o dragão. Eu acho, tipo, realmente foi mais um bagulho do destino de novo isso, sabe? Será? Porque dá pra entender que o dragão é muito velho quando o personagem aparece. Sim, ele é bem mais velho. Tanto é que, tipo, tem um livro que é O Mundo de The Witcher, que quem conta a história do mundo desde o início até o final é ele, porque ele sempre foi muito fascinado pelos humanos, assim. Aí ele sempre vivia nas cortes e tudo mais, daí ele sabia toda a história praticamente. Então ele é bem mais velho. Então na série eu acho que ele não era da mãe do Geralt, no caso, que nem mostrou ali, sabe? Eu acho que ele teve partes que eram verdade e teve partes que ele começou a viajar, né? Já que a gente já começou a falar então do último episódio, vamos pra ele. Bora. O que vocês acharam da Batalha de Sodden Hill? Cara, eu achei o uso de magia muito massa, muito criativo. Tanto a magia misturada com aqueles explosivos e todo, tipo, tu pegar cada um ter uma especialidade numa magia diferente. Eu acho que isso é muito RPG, na real.
É muito massa. Cada um tem uma escola, entre aspas, diferente, especialização. Os efeitos, as magias, apesar de alguns deles simples, tipo aquele portão que a Trisha, eu acho, né? Não? Ah, o da atriz? É, o portão que ela faz, né? Isso, que ela faz de espinhos. Meio simples, mas ok. Era aquilo ali, tá ligado? E, cara, eu achei muito massa, no geral, assim, o episódio. Uma coisa que eu tenho pra dizer é que aquele cara do teleporte tinha tanto potencial, mas o cara é tão merda, cara. O cara gastou toda a mana dele porque ele ficava dropando a espada no chão, velho. O cara quer fazer show-off de pegar a espada de volta, tipo... É só não dropar o negócio no chão, tá ligado? O Vilger era um hit e o cara dropava a espada no chão. Daí pegava de novo. Daí era outra espadada e dropava no chão. Tipo, mano, relaxa aí, cara. O Vilger Forts é um baita personagem, na real. É um baita personagem. Ele ficou vivo, né? Ele vai ter mais uma importância. Mas por que... Vou aproveitar que a gente tá falando dele. Por que ele mata um cara que pede ajuda dele pra ele? Afinal, ele tava corrompido pelos vermes? Eu não entendi também. Eu fiquei meio tipo... Ah, o cara tá uma putaça lá. Ah, criem teorias aí. Ah, tu sabe, não pode falar sobre... Exatamente. Eu tô até achando interessante vocês falando do Vilger Forts. É que pra mim ele tinha morrido, tá ligado? Tipo, porque ele cai e dá o efeito do pescoço dele batendo é muito alto. Tu entende que ele morre. Mas é aleatório, né? Tipo, ele voltar do nada... É que, na real, tipo, tinha tanto potencial, o personagem parece tão legal, tá ligado? Tipo, dá teleporte... Tem uma espada meio... É que a gente só vê a espada dele voltando, na real. Ela não faz nada demais. Ela não fica na mão dele, isso com certeza. Mas, sei lá, parece que ele... O que mostrou me deixou decepcionado, tá ligado? Ah, mas o Vilger Forts, ele vai ter holofortes ainda, não se preocupa. Ele tem mais coisas pra fazer, pra dar pela série. Mas isso daí vai ser nas próximas temporadas. Mas criem teorias aí, o que vocês acham, por que rolou essas coisas aí. E tem pano pra manga nisso aí. Ah, sempre tem, né? O negócio legal que, fugindo um pouco da batalha que aconteceu nesse episódio, foi o encontro das duas histórias, né? Que tá desde o início da série. Que a Ciri encontrou aquela mulher com um cavalo lá. Sim. E daí no fim o marido dela era o comerciante que tava levando o Geralt. Sim, muito foda. Muito massa, né? Ali foi mais um exemplo do destino e que a série tava... Porque, também reclamam disso em críticas, de coisa da conveniência, né? Das coisas acontecerem. Na série, isso pode acontecer e eles usam a desculpa do destino pra isso acontecer, sabe? Então, meio que Sim, cai por terra essa crítica de que, se fosse qualquer outro, não ia acontecer aquele encontro, sabe? E um detalhe interessante que tem nessa dinâmica do Geralt e do cara lá da carroça é que uma hora o cara fala, o que eu posso te dar é uma lei da surpresa. Uhum. Eu não tenho nada, então eu posso te dar uma lei da surpresa. E a lei da surpresa ia ser a Ciri se ele tivesse aceitado, porque ele ia chegar em casa e ia ter uma guria que ele não sabia que ia estar lá, e ele ia dar pro Geralt, sabe? Então, teoricamente, o Geralt teve 2 leis da surpresa com a Ciri, sabe? Sim. Uma coisa que eu achei, depois que eu revi, eu achei meio... Eu não vou dizer forçado, porque eu acho que não foi forçado, acho que não é essa palavra, mas eu achei meio estranho, porque assim, a Ciri tá de boa ali, tá ligado? Daí ela vê uma voz na cabeça dela falando, vai encontrá-lo. Daí ela pega e sai correndo pra floresta. Daí o Geralt chega, logo depois, e sai correndo pra floresta. Me pareceu que eles só fizeram isso porque a profecia era a garota da floresta. Daí ele não podia achar ela numa casa limpando o cavalo, tá ligado? É que a explicação pra isso é meio que quando a Ciri sonha, ela sonha com a batalha de Soden Hill, né? Quando a Yennefer some. Tanto que ela escuta o Geralt falando lá onde a Yennefer tá, chamando a Yennefer. E a Tsaya também chamando a Yennefer, no sonho dela. Aí ali ela se ligou, ele tá lá, eu tenho que ir pra lá. E ela meio que, no sonho, a Ciri tem bastante isso, de ela sonhar com as coisas meio que espelhada com a realidade, assim, sabe? Meio que um presságio, talvez. Aí ela saiu da casa pra ir pra Batalha de Soden Hill, que era ali perto. Quando o Geralt chega, aí volta, aquela coisa do destino, o Geralt chega, desce da carroça e vai atrás dela. Que aí foi quando eles se encontram, que é a cena, inclusive, que é uma das mais icônicas do livro e dos jogos, que é o encontro do Geralt e da Ciri. Só que o jeito que eles fizeram foi porque eles tinham que contar as histórias dos contos, aquela coisa toda da timeline. Mas só que no livro eu acho bem mais emocionante, sabe? Porque até antes do massacre de Sintra, o Geralt encontra a Ciri, isso não tem na série, é a primeira vez que ele encontra a Ciri naquele momento. Ele encontra a Ciri, deixa a Ciri pra se encontrar de novo só muito tempo depois. Então meio que perdeu um pouco essa emoção, mas só que
criou uma outra emoção que, na minha opinião, não foi uma emoção tão forte, um sentimento tão, mas eu achei legal, que, a gente viu o tempo todo os dois se fudendo, os dois correndo pra lá e pra cá, pra no final eles conseguirem lá se achar e tudo mais. Só achei meio anticlimático ela perguntando quem é Yennefer e termina a série, sabe? Toda aquela correria. Eu achei um cliffhanger interessante, né? Eu ia até mencionar isso. Eu achei um cliffhanger interessante. Mas ele tá se tornando um pouquinho padrão, tipo, soltar um mistério assim, tipo, muito não iminente, muito do nada e o bagulho acaba, tá ligado? É que não é Todo um mundo fica mistério, porque a gente sabe quem é, só ela não sabe. Sim, mas o bagulho, tipo, qual é que é do bagulho, tá ligado? Por que ela falou soltar nada? Ela falou porque ela ouviu ele gritar. Por isso que ela perguntou quem é ele. Tá, pode ir, eu viajei. Falar nisso, eu achei muito foda a explosão da Yennefer. Nossa! Esses efeitos foram muito bons. Esses efeitos foram muito bem feitos. Pior que foi. Nossa, eu meio que senti por ela, sabe? Ela ali canalizando energia, apagando fogo e lembrando de tudo que ela tinha passado, fica as vozes no fundo, sabe? Nossa, e depois aquele grito que ela dá toda ranhenta, chorando e saindo fogo pra caralho, e explode. Coisa boa. Nossa, foi muito triste. Muito. Foi. Não, na real, um personagem meio merda, no fim, é a Tissaia, né? Porque ela não faz nada. Tipo, ela só trova. O problema da Tissaia é que jogaram da Meridian nela, né? Ela se fudeu porque daquilo ali deve ser tipo eu imaginei que fosse um inibidor de caos. É exatamente isso. Tanto é que no episódio lá que matam o Malsec, ele tá numa carroça de Daimeridium, que é tipo um metal que inibe magia. Daí as correntes, na verdade, né? Eles falam. E é bem importante isso, bem importante. É a única coisa que countera a magia no universo. A não ser que tu nasça com imunidade à magia, como era o caso da Rainfrey, por exemplo. A Rainfrey não toma dano mágico porque ela tinha imunidade, de certa forma. Sim. O negócio da batalha, até o Vargas comentou na real, tipo, quando a gente tava vendo a série, que é como eles usam a questão do portal, com a chuva de flecha, tudo, que é muito bem pensado, é muito bem feito, muito massa. Não, a magia é muito bem usada, muito bem as usada. magias são bem massa. Isso, e aí o pessoal, depois eu vi que o pessoal viajando, tipo, extrapolando, mas eu, gurizada, assim se passa. Porque tu abriu o portal e não tocou uma enchente lá dentro, tá ligado? E não afogou os caras. Ou tocou a bola de fogo lá dentro, tá ligado? Porque eles tinham pelo que deu pra entender, eles tinham uma maga ali só, porque o resto sacrificou pra fazer aquelas bolas de fogo. Que foi um conceito bem foda também, né? Tipo, os pessoal morrendo, só fazer uma bola de fogo mais foda, assim. Sim, só pra testar os caras ainda, porque eles nem esperavam, tipo, atingir. Sim. É que teoricamente Nilfgaard, todos aqueles lá eram magos, né? Só que Nilfgaard não tem restrição de magia, que nem tem restrição no caso dos Reinos do Norte. Não, sim, mas eu digo de... Tipo, os soldados não eram magos, soldado era soldado. Sim, os soldados eram soldados. Então, tipo, como ali eles até falavam, vamos esperar o general que a batalha vai ser ganha. E eles querem atacar antes, então eles estão em menos números. Sim. Então o que eu entendi é que eles não tinham mais magos, só tinha aquele cara que saiu correndo com os vermes e a principal lá, que é a... Eu não lembro Findila. Então, tipo, ela tava dando cast no portal, tá ligado? E todo mundo sabe que tu não pode usar duas magias ao mesmo tempo. Sim. Só pode usar uma magia e um truque no mesmo turno. Então ela não podia fazer duas coisas ali. Essa é meio que a limitação que eles tentam botar, né? Que quanto mais foda for a magia que tu tem que fazer, mais caos tu precisa canalizar. Aí tu precisa ou de uma fonte de caos, ou tu se mata. Então, meio que foi o balanço lá que a Tissaia fala até. Uma coisa e outra, transformar o caos em ordem. Nesse episódio mostrou bem isso, sabe? Que tu quer fazer uma magia muito poderosa, se tu não tem uma fonte no teu lado, que nem a atriz, quando ela faz os cogumelos lá tóxicos, ela tá usando, no caso, o caos da terra pra fazer aquilo, sabe? Então... Sim, dá pra ver que tipo, era um bagulho específico que ela gastou, tipo, uma magia super level alto que ela gastou a maior parte do caos dela só ali, né? Sim, exatamente. Aí, quanto mais ousado for a tua magia, mais tu precisa de... No caso, que seria os suplementos mágicos, né, do D&D, que tu precisa pra castar certas magias, né? Então, meio que a série usa isso, só que dessa forma de que o caos, tu precisa ter caos. E o caos tá em praticamente tudo. Só precisa achar um jeito de canalizar esse caos pra transformar ele em magia. E nesse episódio mostrou muito bem isso. E eu concordo muito com vocês de que a gente tá acostumado com batalha campal, tipo de Game of Thrones, coisa do tipo, mas ali mostrou exatamente como tu usar a magia, que eram 23 feiticeiros contra um exército
e tu viu que 23 feiticeiros conseguem lutar contra um exército se eles estiverem bem fortificados, sabe? Tá, Sim, e foi muito bom esse negócio de, tipo, cada um tem o seu papel, né? Ah, eles estão vindo da esquerda, tem um mago específico que vai dar um negócio ali. Sim. Eu acho que o mais preguiçoso, na real, foi aquela maga que é mais velha, que ela só, tipo, levanta a mão e os caras morrem. Ah, é a... Que ali foi, tipo, tá, ok. A coral. Tipo, beleza, podia ser mais legal. Bah, agora, isso daí é só um adendozinho. Uma coisa que eu ia achar muito tri mesmo, que tem no jogo e no livro, é que essa coral, ela desenvolveu uma magia muito foda, que ela transforma as pessoas em bonecos, tipo bonequinho de brinquedo, sabe? Uhum. Aí, tanto é que no Witcher 3 tem várias missões que tu encontra esses bonequinhos, aí tu leva eles pra Triss e a Triss transforma eles em gente de novo. Aí tu precisa perguntar, daí eles começam a contar a história, eles falam, a bruxa coral fez isso comigo. Geralmente era um cara que meteu chifre nela, alguma coisa do tipo, sabe? Uhum. Aí naquela cena que ela tá levantando a mão e ela fecha e quebra o pescoço de todo mundo, eu queria muito que ela transformasse todo mundo em bonequinho. Ia ser mais legal, na real. Ia ser muito tri, muito tri. Acho que ia ficar meio confuso, talvez, pra quem não... Pois é. Mas ia ser mais legal. Ia ser uma baita referência pra quem jogou os jogos e leu os livros, sabe? Tipo, que, é muito tri o negocinho dos bonequinhos da coral. A Sabrina também. Eu achei a Sabrina muito mal aproveitada. Só se fudeu, na real, né? Sim. Cansada. Alguém tinha que se fuder, né? Não adianta. Eu gosto muito da Sabrina, tu até falou da Sabrina antes, né? Que tu gosta por causa da série que tu gostava dela. Sei. A Sabrina, ela tem um papel muito importante no Witcher 2 no jogo. Tem uma missão muito bala que tem a ver com ela. E ali eu vi que eles podiam ter usado ela melhor, porque o que ela fez foi só usar o caos dela pra acertar os frasquinhos dela no ar, sabe? Na real, ela parecia uma puta arqueira, na real, né? Porque... Não, mas ali que nem os caras falaram, muita mentirada, os caras jogar o bagulho e acertar no ar. As flechas eram mágicas, na real, né? Sim, não, exatamente, eles estavam usando magia, né? Não era... Não foi puramente mira aquilo. Os caras não era um elfos atirando ali, né? Exatamente. Não tava o Legolas ali. Não era Legolas, não. Era só... Eles estavam usando a magia pra acertar o bagulho. E entra naquele bagulho da criatividade de usar a magia em batalha, que eu espero muito, que tem muitas batalhas em The Witcher. Mais pra frente tomara que apareça. Tem uma que é só de mago. Só de mago. Daí é lá pra frente. Então, galera, pra gente começar os encerramentos de 0 a 9 níveis de magia, quantos vocês dão pra The Witcher? Cara, eu acho que eu vou dar um 8. Dar um 8 que não... É muito, muito bom, mas tem umas coisinhas como aquela parte da Ciri que realmente quando eu voltava pra ela, tipo, quebrava todo o clima. Tipo, era uma vibe muito diferente, mais lentinha, tudo. E questão dos efeitos também, que pela grana que tiveram podia ter sido melhor. Acho que no geral é isso aí, cara. Então, eu vou dar 8 níveis de magia pra série. Especificamente a magia Dragão Ilusório. Pra gente poder fingir que aquele dragão foi bom e dar um 9 depois pra série. É basicamente isso, assim. Eu não tenho muito o que falar porque eu gostei da série. Eu acho que não, em questão de roteiro e storytelling, dos mecanismos que eles usaram de linhas temporais diferentes, e tu começar pelo meio e dar essa volta com o Geralt chegando depois, tu mostrando do ponto de vista dele em Sintra. Eu achei tudo isso muito bom. Gostei dos atores, gostei das músicas. O que pecou pra mim realmente foi os efeitos especiais, que esse 1 aí que vai faltar pro 9 realmente vai por causa desses efeitos especiais. Olha, num geralzão, assim, como sendo fã e... Aí é pura minha opinião, assim, sem botar coisa técnica, coisa de CGI, foi mais por sentimento mesmo, assim, sabe? Eu dou uns 8,5 níveis de magia, 8 e um truque. Nível 8 e um truque. Peraí que entrou uma barata aqui no quarto. Bicho, filha da puta! Cara, lá no fundo...